No começo do anime nos mostra um garoto chamado Noori, um perdedor feio e sem talento nascido em uma simples família da colina. Sua única habilidade é aparar golpes, mas ele sonha em se tornar o aventureiro mais forte que existe. Apesar de inúmeros contratempos e rejeições, ele treina incansavelmente por anos para dominar a esquiva e se torna o mais poderoso. Noori é um perdedor feio preso em seu trabalho sem futuro de limpar as calhas e canais da cidade ao romper da madrugada. Antes do amanhecer, ele tem que terminar de remover todos os resíduos e recolocar as tampas de madeira antes que os cidadãos o paguem. Depois de seu trabalho matinal, ele se dirige para fora da cidade em direção ao canteiro de obras, onde carrega sacos e faz trabalho braçal o dia todo. Quando chega à tarde, Noori ouve alguém gritando por ajuda na masmorra próxima. Ele corre rapidamente para ajudar e vê um grupo de cavaleiros protegendo uma garota amarrada contra um enorme monstro vaca. 15 anos atrás, no reino de Northwest Clays, Noori ainda era apenas um menino normal fazendo tarefas em casa. Ele cuida do fogo, ferve água quente e prepara chá quente para sua mãe doente. Depois, ele tem que ir aos campos e cuidar do rebanho de cabras. Ele promete à sua mãe que não passará da rocha que delimita suas terras e também promete trazer um coelho selvagem para o jantar. Antes de sair, sua mãe limpa a fuligem do rosto de Noori e se desculpa por ser um fardo para ele. Tudo o que ela quer é que Noori viva a vida que deseja. Mais tarde naquela noite, Noori prepara sopa de coelho para o jantar, mas quando ele leva uma tigela para sua mãe, ela já havia falecido. Ele enterra sua mãe ao lado de seu pai, e a vida de Noori vivendo sozinho começa. Ele faz o melhor que pode cuidando dos jardins, caçando animais selvagens na floresta e cuidando das cabras e galinhas. Da mesma forma, ele mantém a casa limpa e até tenta ler os livros chatos deixados na casa. Ele também coleta lenha, pesca no rio próximo e pastoreia as cabras na colina gramada. Ele estava completamente sozinho em sua casa, sem ninguém para compartilhar suas refeições. Uma noite, Noori está explorando as prateleiras de sua casa quando acidentalmente cai de bunda após encontrar um livro. Ao abrir o livro, ele fica surpreso ao ver que era a história que seu pai costumava ler para ele quando ainda estava vivo. Seu pai costumava lhe contar histórias de um aventureiro que derrotou um dragão gigante com seus amigos, aprendeu feitiços e magia com um velho feiticeiro, removeu uma maldição de uma floresta sombria e até obteve o remédio que cura tudo do Rei dos Mortos. Mesmo contra qualquer coisa e por mais sombria que seja a situação, o aventureiro nunca desiste e luta contra o mal pelo bem de seus amigos. Noori estava tão feliz ouvindo as palavras de seu pai, e agora, ele também se lembra do desejo de sua mãe de que ele viva a vida que deseja. No dia seguinte, ele deixa muita comida para os animais e Noori visita o túmulo de seus pais. Ele oferece flores e lhes diz que, pela primeira vez em sua vida, ele deixará a cidade. Ele se tornará um aventureiro, assim como os das histórias de seu pai. Ele desce a colina que eles chamam de lar, e Noori encara as pedras que marcam o fim de suas terras. Ele endurece sua determinação e atravessa a barreira que protege sua casa. Quando a noite cai, Noori fica com medo de todos os ruídos vindos da floresta. No entanto, ele persevera e alguns dias depois finalmente chega a uma cidade. Depois de pedir direções aos soldados que guardam o portão, Noori dá seu primeiro passo na civilização. Seus olhos se arregalam ao ver tantas pessoas fazendo várias coisas. Ele passa por vendedores de frutas e até vê um aventureiro passando. Seus olhos estão cheios de admiração e felicidade enquanto se dirige ao seu destino, a Guilda dos Aventureiros. Infelizmente, o homem atrás do balcão dá uma olhada em Noori e o afasta. A guilda não é um lugar para crianças. Noori insiste que os guardas já lhe disseram que ele pode ser um aventureiro se apenas se inscrever ali, mas o homem apenas aponta que ele preocupará seus pais. Noori explica que seus pais estão mortos, o que finalmente chama a atenção do homem. O homem então pergunta seu nome e diz para ele ir primeiro à escola de treinamento para diferentes classes. Ele explica a Noori que as pessoas que esperam se registrar na Guilda dos Aventureiros da capital real precisam ir às aulas na escola de treinamento real. Lá, eles receberão um treinamento baseado na sua classe de trabalho. Se Noori realmente quer ser um aventureiro, ele primeiro precisa adquirir algumas habilidades. Isso pode ser na arte da espada ou na escola de magia. Noori sorri com a explicação, e ele fica cheio de determinação. Assim, Noori vai para a academia de esgrima. Assim como nas histórias, ele se tornará um espadachim que pode derrotar um dragão com apenas um golpe de sua lâmina. O treinamento na academia era intenso, com aventureiros esperançosos dando seu melhor ao lado de Noori. Noori também está dando seu melhor, praticando os golpes de sua espada. Um estudante consegue fazer sua espada de treino pegar fogo, o que chama a atenção de seu professor. O estudante comemora por ter despertado seus poderes, enquanto Noori apenas volta a treinar com determinação renovada. Alguns meses se passam e Noori ainda está balançando sua espada de treino. No entanto, o instrutor lhe diz que ele já fez o suficiente. Infelizmente,
Parece que ele não tem talento para a espada. Noor insiste que só precisa de mais um pouco de tempo, mas o instrutor já tomou sua decisão. Qualquer treinamento adicional seria apenas uma perda de tempo para Noor. A única coisa que ele conseguiu dominar foi a esquiva para evitar um ataque. Assim, ele aconselha Noor a escolher outro caminho além da espada. Afinal, existem outras escolas de treinamento também. Assim, Noor se dirige à escola de treinamento para guerreiros e tanques. Ele agora quer se tornar o escudo que protege seus companheiros aventureiros. Na escola, ele treinou seu corpo levantando pesos e construindo músculos. Alguns meses depois, o instrutor informa Noor que ele tem uma determinação muito boa, mas tudo que conseguiu foi um corpo forte. A arte do guerreiro não é para Noor. Se ele se forçar a continuar, pode acabar perdendo a vida no treinamento. Noor mais uma vez muda de escola e vai para a escola de caçadores. Infelizmente, o instrutor lá também descobriu que ele não consegue lidar com nenhum tipo de arma delicada. Isso acontece em outras escolas também. Na escola de ladrões, o mestre ladrão informa que ele não consegue desarmar armadilhas e também não tem a habilidade de perceber a presença de outras pessoas. Na escola de magia, a única magia que ele consegue produzir é uma pequena chama na ponta do dedo. Na escola de clérigos, o sacerdote explica tristemente que ele só pode usar cura de baixo nível. Noor volta tristemente para a guilda dos aventureiros, onde o homem lá ficou surpreso ao saber que Noor não conseguiu aprender uma habilidade decente. Ele passou 3 meses em cada uma das escolas, mas, infelizmente, não obteve uma classe. Com o coração pesado, o homem rejeita a inscrição de Noor para ser um aventureiro. Noor deixa a cidade com os olhos baixos. Ele não é um prodígio destinado a se tornar um aventureiro. Noor volta para sua casa e vai ao túmulo de sua mãe e pai, mas ainda assim se recusa a desistir e decide treinar ainda mais a partir de agora. Esculpindo madeira, ele cria uma espada de madeira para si mesmo e, como seus instrutores de esgrima aconselharam, ele decide praticar a única habilidade que possui repetidamente, esperando que isso lhe permita dominar uma nova habilidade. Sem sacos de areia ou manequins de treinamento, esse garoto desafortunado começa a praticar sua habilidade de aparar golpes com cordas e varas. Ele treina manhãs e noites por um ano consistentemente e a domina a tal ponto que consegue aparar 10 espadas em uma única respiração. Embora tenha se passado um ano, Noor ainda não desbloqueou nenhuma nova habilidade, mas Noor ainda tem grandes esperanças, pois está ficando melhor em aparar golpes e continua treinando essa única habilidade pelos próximos 3 anos também. Ao chegar à guilda dos aventureiros, ele submete outro formulário com as habilidades adicionadas a parar, cura baixa, lançamento de pedra, passo leve e pequena chama. Essas habilidades parecem muito insignificantes, então o novo recepcionista da guilda sugere que Noor vá para uma escola de treinamento primeiro. No entanto, Noor já passou por esse processo, então o recepcionista se recusa educadamente a registrá-lo como aventureiro. As pessoas realmente deveriam ver do que Noor é capaz antes de julgá-lo. O mestre da guilda chega lá e não reconhece Noor à primeira vista, mas, ao olhar mais de perto, ele percebe que esse homem corpulento e alto é o mesmo garoto frágil de 14 anos atrás. Noor subestima criminalmente a força de sua habilidade de aparar golpes e diz ao mestre da guilda que, após 14 anos de treinamento incansável, ele só conseguiu melhorar sua habilidade de aparar um pouco. Sério, Noor, um pouco, de qualquer forma. O mestre da guilda expressa o quanto ele quer que Noor realize seu sonho, mas, como Noor não possui pelo menos 2 habilidades úteis, que são os pré-requisitos para se tornar um aventureiro de classificação E-, ele não pode fazer nada. No entanto, o mestre da guilda se lembra de uma maneira de registrar Noor como um aventureiro, atribuindo-lhe a extinta classificação F, a mais baixa das classificações mais baixas que talvez ninguém mais neste mundo possua. O mestre da guilda diz a Noor para não se empolgar muito, porque aventureiros de classificação F têm muitas restrições e condições para aceitar trabalhos. Por exemplo, um aventureiro de classificação F está proibido de aceitar qualquer missão de aventureiro que envolva matar qualquer coisa ou sair da cidade para coletar itens. A única coisa permitida são tarefas diversas dentro da cidade. Basicamente, se Noor se tornar um aventureiro de classificação F, ele será um trabalhador não oficial. Ainda assim, ele está bem com isso, e assim recebe sua licença de aventureiro do mestre da guilda. Extasiado por essa conquista, Noor sai da guilda dos aventureiros e imediatamente começa a aceitar missões na cidade. Usando sua habilidade de aprimoramento físico, ele consegue levantar muito mais do que a pessoa média e entrega itens pesados com facilidade. Usando sua habilidade de passo leve, ele captura um gato perdido sem revelar sua presença e o entrega de volta ao comitente. O gato arranha seu rosto, então ele usa sua habilidade de cura baixa e imediatamente cura suas feridas. À noite, ele continua a treinar ainda mais sua habilidade de aparar golpes. À noite,
Cozinha refeições deliciosas usando sua habilidade de chama baixa para os idosos necessitados. Com essas habilidades insignificantes, ele se tornou útil para as pessoas desta cidade, e isso por si só é suficiente para encher seu coração de contentamento. No dia seguinte, ele faz trabalho de limpeza, trabalho braçal e até ajuda na construção. E depois de completar sua comissão do dia, é quando ele ouve os gritos de uma garota implorando por ajuda da caverna distante. Noor corre para a caverna para ajudar a pessoa necessitada e fica chocado ao ver que um enorme minotauro com um machado está tentando atacar uma garota de aparência inocente. Há muitos cavaleiros que estão tentando proteger a garota, mas eles não têm chance contra esse monstro aterrorizante. Vendo que todos esses cavaleiros estão morrendo em vão, Noor se posiciona com uma espada e usa sua única habilidade, aparar, para contra-atacar os ataques mortais do monstro. Embora ele tenha distraído o monstro por tempo suficiente para que a garota escapasse, a garota tola está muito apavorada para se mover. Eventualmente, o monstro a mira novamente, mas Noor salta na frente dela e aparar outro ataque, o que acaba destruindo sua espada. Quando o monstro coloca toda a sua força no próximo ataque, Noor aparar mais uma vez com toda a sua força, o que faz com que o machado do monstro ricocheteie e acerte seu próprio pescoço, decapitando-o completamente. Com o monstro morto, a garota se liberta de suas amarras e agradece a Noor por salvar sua vida. Ela pergunta seu nome, mas, como ele não se considera alguém importante, ele não lhe diz nada e se afasta dos holofotes. Ao retornar à cidade, Noor começa a se chamar de fraco por mal sobreviver contra uma vaca selvagem. Noor nem percebeu que a vaca que ele derrotou era, na verdade, um poderoso demônio minotauro. Ele realmente é a pessoa mais desinformada da história dos animes. E aqui terminamos este vídeo, pessoal. Se gostaram deste episódio, deixem um like e se inscrevam para mais resumo de animes. Obrigado por assistir e até a próxima. Após a brutal batalha com o Minotauro, os outros agora estão tentando limpar tudo. Eles começam removendo o grande machado de batalha incrustado no prédio e limpam o corpo do Minotauro nas proximidades. Os corpos dos caídos são colocados em fileiras, e a garota de cabelos brancos, Lin, presta suas homenagens. Um guarda, Anise, se aproxima correndo e pede desculpas a Lin por não acompanhá-la. No entanto, Lin insiste que Anise não fez nada de errado. Foi ela que insistiu em viajar sozinha pelo direito de sucessão. Outro guarda, Darin, se aproxima dele e informa que devem voltar ao castelo imediatamente, afinal, seu senhor gostaria de ouvir os detalhes do evento. No castelo, Darin relata tudo o que aconteceu ao Lord Rain. Um minotauro das profundezas do abismo foi invocado. Ele supõe que isso seja uma tentativa de assassinato contra Lin, pois encontraram um anel em um cadáver próximo. Eles examinaram o anel com o soberano de feitiços, o Akin, e encontraram uma pedra de mana pura demais para ser encontrada no mercado. O Akin então rastreou o padrão do feitiço restante na pedra de mana e concluiu que ela se originou do Império Mágico de Duras. No entanto, esta não é uma tentativa de assassinato comum. Eles também prenderam a princesa e nem sequer esconderam as evidências. Isso deve significar que Duras queria iniciar uma guerra. Lord Rain supõe que eles estão atrás do calabouço dos perdidos e dos tesouros dentro dele. Quanto ao salvador de Lin, eles não têm informações sobre ele. Ele apenas matou o Minotauro com uma espada simples e depois desapareceu como um fantasma. Até o grupo de espiões, a Companhia das Sombras, falhou em segui-lo. Lord Rain se pergunta quem poderia ser esse herói. Enquanto isso, na guilda, o mestre da guilda fica feliz ao ver Nor. Nor se pergunta o porquê. Então o mestre da guilda explica como um monstro apareceu na entrada do calabouço e causou muito caos. Como Nor trabalhava no canteiro de obras próximo, o mestre da guilda ficou preocupado quando Nor não apareceu após o trabalho. Nor admite que foi para casa ontem, pois algumas pessoas suspeitas estavam tentando segui-lo. Quanto à sua aparência desalinhada, ele também havia acabado de voltar de limpar as calhas. O mestre da guilda ficou apenas aliviado que Nor não tenha encontrado o monstro. Eles ouviram que até aventureiros de classe provavelmente morreriam contra ele. Nor ficou surpreso ao saber que existiam monstros tão fortes no mundo. Ele não tinha ideia de que estavam falando do Minotauro, já que Nor ainda acha que apenas lutou contra uma vaca aleatória ontem. A conversa deles então levou ao homem misterioso que matou o monstro com um golpe e desapareceu misteriosamente novamente. Nor ficou surpreso ao saber que existem pessoas tão fortes por aí. Nor realmente precisa adicionar alguns pontos de status ao conhecimento, não apenas a defesa. Por enquanto, Nor recebe seu pagamento por limpar as calhas. Eles são interrompidos quando uma figura encapuzada aparece de repente. Era a garota de cabelos brancos que Nor salvou ontem, a princesa Lin. Claro, Nor não tem ideia de quem ela é. Lin pede desculpas por usar um feitiço de rastreamento em Nor, o que fez Nor pensar que ela é da Academia de Ladrões. No entanto, Lin o corrige e diz que é do ramo dos magos, mas que também estuda outras escolas. Nor fica surpreso com ela, enquanto as outras pessoas na guilda começam a reconhecer Lin. Lin percebe
percebe isso e pergunta se pode falar com Nor em particular do lado de fora, antes que possam sair. O mestre da guilda agarra Nor e pergunta o que ele fez. Nor garante que não fez nada de errado, mas Lin até se oferece para usar magia de isolamento acústico e de disfarce para ajudá-los a sair. Nor ainda não tem ideia de quem Lin é e pergunta ao mestre da guilda se deve segui-la. O mestre da guilda rapidamente diz que sim, mas avisa Nor para não fazer nada que a ofenda. Nor não entende por quê, mas concorda. Nas ruas, os soldados ainda estão procurando por Nor, mas Nor e Lin passam por eles graças à magia de disfarce. Quando chegam a uma área isolada, Lin desfaz a magia e pede desculpas novamente a Nor. Ela só queria mostrar sua gratidão adequadamente por salvar sua vida. Ele não apenas salvou sua vida, mas a de muitos cidadãos do reino deles. Nor insiste que ela provavelmente ficaria bem sem ele, já que tem muitas habilidades ótimas, mas Lin argumenta que, sem ele, não sabe o que teria acontecido com ela. Para terminar o argumento, Nor finalmente aceita a gratidão dela. No entanto, Lin agora quer mostrar sua gratidão a Nor. Ela oferece todos os recursos dela e de sua família para ajudar Nor. Nor rapidamente diz não e diz que as palavras de gratidão dela são suficientes. Isso surpreende Lin, e ela insiste que seu pai também quer agradecer a Nor pessoalmente. No entanto, Nor ainda recusa qualquer coisa que Lin ofereça, seja terra ou uma solução para qualquer problema de Nor. Nor simplesmente recusa tudo. Nor é tão bom em evitar que até evita tudo o que ela oferece. Lágrimas logo se formam nos olhos de Lin, o que confunde Nor. Lin então proclama que não sairá do lugar onde está até que Nor permita que ela o recompense adequadamente. Desta vez, as palavras dela realmente ressoam no coração de Nor, já que ele usou essas exatas palavras quando estava se candidatando às escolas de treinamento de aventureiros. Sem escolha, Nor solta um suspiro de rendição e finalmente concorda em conhecer o pai de Lin. Isso finalmente deixa Lin feliz, mas Nor também insiste que não aceitará nenhuma recompensa exagerada. Lin então lança novamente o feitiço de disfarce. Ela o conduz até sua casa. Nor não ficou surpreso com a grandiosidade da casa, mas Lin o levou diretamente para dentro, passando pelos guardas. Enquanto caminhava, Lin perguntou o nome dele. Nor se apresentou e perguntou o nome dela em troca. Lin percebeu que ainda não tinha se apresentado e parou para dizer formalmente seu nome, Lindev Claes, o LYN para abreviar. Enquanto caminhavam pelo corredor gigantesco, Nor se perguntava como uma garota tão bonita possuía uma casa tão grande. Ele concluiu que Lin era uma nobre rica, o que explicava porque o mestre da guilda havia aconselhado a ser educado como ela. A cavaleira real Anise apareceu, e Lin correu animadamente até ela, perguntando se sabia onde estava seu pai. Segundo Anise, o pai de Lin, o rei, estava no salão de audiências conversando com o irmão de Lin. Anise ficou desconfiada do homem de aparência desagradável e perguntou a Lin se ela estava sendo mantida refém. Lin explicou que Nor era o homem misterioso que a salvou do ataque do Minotauro no dia anterior. Compreendendo que Nor estava ali para receber a recompensa, Anise ofereceu-se para mostrar o caminho até os aposentos do rei. Nor, sem saber qual era a posição de Anise, assumiu que ela era empregada de Lin, responsável pela lavanderia e tarefas domésticas, e se perguntava por que ela usava uma roupa tão pesada. Ele era literalmente a pessoa mais desinformada de todas, e eu adoro isso. Os três continuaram caminhando juntos quando Nor notou um homem ruivo sentado ao lado de uma janela. O homem, chamado Gilbert, flexionou seu feitiço e até atacou Nor, perguntando como um perdedor feio como ele teve permissão para entrar ali. Antes que as coisas escalassem, Anise esclareceu a Gilbert que Nor era um convidado de Lady Lin, fazendo com que Gilbert percebesse que Nor era o homem misterioso que derrotou o Minotauro ontem. Anise sussurrou para Gilbert, pedindo-lhe para se juntar ao grupo, pois estava desconfiada de Nor e do que ele poderia fazer se ficasse sozinho com a preciosa princesa. Então, Gilbert se juntou ao grupo de escolta. Enquanto isso, o rei Clay soube pelo irmão de Lin que o Império Duras estava por trás do ataque a Lin. Aparentemente, este reino e o Império Duras têm um tratado de não agressão, e o rei Clay se perguntava por que eles estavam tentando quebrar esse tratado. Durante uma reunião anterior com o imperador do Império Duras, o imperador deixou claro que queria os direitos sobre as masmorras destes reinos devido aos tesouros que lá estavam. O imperador também queria a força militar do exército de Clay, alegando que ambas as partes se beneficiariam se Clay concordasse, pois não haveria guerra. Clay deixou claro que não queria entregar seu país a um imperador ganancioso, então decidiu, junto com seu filho Ryain, ir contra o Império Duras. Lin entrou na sala e ficou muito feliz ao ver seu pai ali. Ela e os cavaleiros mostraram o devido respeito ao rei, mas Nor, que não tinha ideia de quem era o rei Clay, simplesmente se aproximou dele casualmente. Ryain notou que Lin estava usando o manto do eremita e perguntou por que ela o tinha tirado sem permissão. Lin explicou que fez isso para ocultar sua identidade enquanto procurava seu salvador. Ela então apresentou Nor ao rei, que agradeceu pessoalmente por vir vê-los. Nor imediatamente se desculpou com o rei Clay por não saber os modos apropriados para falar com nobres e pediu desculpas antecipadas se fizesse algo rude. Falar casualmente com o rei do reino fez Clay rir. De qualquer forma,
O rei agradeceu novamente a Nor por salvar a vida de sua única filha, e com isso Nor ficou empolgado, pois agora poderia voltar para casa e tomar um banho necessário, já que ele próprio podia sentir o cheiro desagradável vindo de seu corpo. Claro que o rei não poderia deixar o herói que salvou a vida de sua filha ir embora de mãos vazias, então ele disse a Nor para pedir qualquer recompensa que viesse à sua mente, mas, como disse antes, Nor não tinha desejo por riqueza, terras ou poder, pois estava satisfeito com o que tinha. Ainda assim, o rei persistiu e ofereceu a Nor metade dos tesouros da masmorra mais antiga do mundo, localizada no reino. Nor recusou novamente, afirmando que realmente não precisava de grandes recompensas e que as palavras de gratidão do rei já eram suficientes. Ainda assim, o rei não queria que Nor saísse de mãos vazias, então confiou-lhe sua própria espada longa e escura pessoal. Não era mais do que uma decoração agora, pois Clay tinha se aposentado das batalhas na linha de frente, mas ele acreditava que era o melhor que o reino tinha a oferecer. Nor pegou a espada e imediatamente sentiu a pressão vindo dela. Ele se interessou pela beleza da espada e, como ouviu de Clay que era apenas uma decoração, achou que não tinha grande importância, então decidiu aceitá-la e dar uma chance. Primeiro, usou sua habilidade de aprimoramento físico para facilitar o manuseio da espada e depois usou sua habilidade de parry, que criou uma onda de shot pesada, dando a todos presentes uma ideia do quão poderoso Nor era. O rei ficou bastante surpreso e impressionado ao ver que Nor podia manejar uma espada tão pesada usando apenas uma mão, e pediu que Nor treinasse Lin para que ela pudesse se tornar digna de se defender. Nor acreditava fortemente que não tinha habilidades para treinar outra pessoa e mencionou que deveria ser decisão de Lin se ela queria treinar ou não, e não de Clay. O rei concordou e riu, e por enquanto deixa Nor sair, agradecendo-lhe mais uma vez por salvar Lin. Enquanto caminhava para fora do castelo, Nor se perguntava como iria usar aquela espada. O cheiro do esgoto vindo dele o lembrava do tamanho do esgoto, então ele decidiu usar a espada para tirar o lixo do esgoto. Aposto que o rei e seus cavaleiros reais vão desmaiar ao mesmo tempo se virem esse idiota limpando os esgotos com a arma lendária mais valorizada do rei. Anise se aproxima de Nor, querendo ter uma conversa pessoal com ele. Ela se ajoelha e pede desculpas por não tê-lo tratado como um herói deveria ser tratado anteriormente. Aparentemente, é dever de Anise proteger a família real de todo o mal, por isso ele estava desconfiado de Nor antes. Nor finalmente percebe que Anise não é uma empregada e fica ainda mais perplexo ao descobrir que ela é a vice-capitã do corpo de guerreiros. Segundo Anise, ela é conhecida como o escudo divino desde a infância e tem o dever de proteger Lady Lin. E, como Nor cumpriu o dever de Anise durante sua ausência, Anise lhe deve sua vida e promete se tornar alguém em quem ele possa confiar para suas necessidades. Quando Anise se retira, Gilbert se aproxima de Nor desafiando para um duelo, pois quer ver do que ele é capaz. Neste ponto, não acho que Nor conseguirá voltar para casa. Bom, Gil o conduz por um corredor, e Nor se pergunta para onde está sendo levado, pois só quer voltar ao trabalho. Para sua surpresa, Gil o leva a uma arena de treinamento para um duelo simulado entre eles. Isso choca Nor, pois ele não treina com ninguém desde os tempos na escola de treinamento. Gil pega um bastão de madeira para a prática e revela que é bastante famoso na capital. Ele então pede que Nor escolha sua arma. Nor pensa que essa é uma excelente oportunidade para aprender com um veterano e escolhe uma espada de madeira comum. Ele não acredita que será um adversário à altura de Gil, mas ainda assim planeja dar o seu melhor. Gil ataca primeiro, lançando seu bastão contra Nor, que desvia facilmente dos ataques. Nor percebe como os movimentos de Gil são sem esforço e eficientes, o que revela o quanto ele treinou, mas, por algum motivo, Gil parece estar se movendo muito devagar para Nor. Ele acredita que Gil está apenas se segurando por consideração a um novato como ele. Nor pede uma pausa e diz a Gil que ele não precisa se conter tanto. Então, Gil decide levar a sério e lança seus ataques com uma intensidade muito maior desta vez. No entanto, isso não é rápido o suficiente para sobrecarregar Nor, que encontra brechas na defesa de Gil toda vez que ele erra um ataque. Por outro lado, Gil fica frustrado porque seus golpes não acertam Nor, então ele decide usar um ataque com mudança de trajetória no último momento, forçando Nor a pular e usando isso como uma chance para derrubá-lo assim que ele pousa. No entanto, apesar de tudo, Nor consegue desviar do ataque e pede a Gil para aumentar ainda mais o ritmo, pois está confortável com a intensidade atual. Gil já estava usando todas as suas habilidades, então ouvir essas palavras fere seu ego. Nor também finalmente percebe que pode ser mais forte que Gil, mas então, de repente, o guarda de elite usa seu golpe especial em Nor. O ataque chega perigosamente perto, mas quando a poeira baixa, Nor não está na frente de Gil. Ele havia desviado do ataque e se movido para o lado, mas, ao ver o poder destrutivo do ataque de Gil, Nor imediatamente declara que não deseja mais lutar. Nor deixa o palácio, mas suas habilidades causaram um alvoroço entre os outros cavaleiros, que não podem acreditar que ele conseguiu desviar do ataque especial do capitão. Alguns acreditam que Nor só sobreviveu porque Gil estava usando uma lança de prática. Caso
Caso contrário, um gênio como ele poderia facilmente derrotar qualquer um que quisesse. Ouvindo essas palavras, Gil se lembra de seu passado. Ele sempre foi talentoso com a lança e viajou por todo o reino em busca de pessoas poderosas para derrotá-las. Não havia ninguém que pudesse lhe oferecer um desafio adequado, e Gil se entediou. Ele foi para a capital e se juntou aos cavaleiros para lutar contra monstros, já que eram mais fortes que humanos. No entanto, nem mesmo os monstros eram para sua força e habilidade, e seu tédio persistiu. Um dia, enquanto ele estava descansando, o mestre da escola de espadas veio vê-lo, pois foi quem o treinou nos primeiros dias. Gil desabafou sobre como é entediante ser tão forte e desejou que houvesse mais pessoas tão fortes quanto o mestre, para que ele pudesse se divertir lutando com elas. O mestre apenas disse que um dia alguém que o superasse surgiria entre seus alunos, e Gil esperava que essa pessoa aparecesse enquanto ele ainda estivesse vivo, pois essa poderia ser a única maneira de aliviar seu tédio. Agora, enquanto Gil pensa no homem que matou um minotauro com um único golpe, sua mente está cheia de pensamentos conflitantes. Ele sabia desde o primeiro momento que Nor era uma pessoa interessante, mas não sentiu nada de notável em sua força. No entanto, quando lutaram, ele descobriu que Nor era muito mais forte do que parecia. Quando Nor lhe disse para ir ainda mais rápido, ele usou seu ataque especial, que era ainda mais rápido que a velocidade do som, sabendo muito bem que nenhum humano poderia sobreviver a isso. Quando Nor desviou do ataque, Gil se sentiu derrotado, e para completar, Nor encerrou a luta. Gil acredita que Nor fez isso para não envergonhar na frente de suas tropas, e antes de partir, ele disse que estava ansioso pelo próximo encontro, o que era a maneira de Nor dizer a ele para ficar mais forte. Agora, Gil pensa que finalmente encontrou alguém que pode tornar sua vida um pouco mais divertida. Por outro lado, Nor não tem ideia de como Gil o considera. Ele usou suas habilidades de fortalecimento corporal e passos leves para evitar o ataque final no último momento, e se ele tivesse atrasado um momento, teria morrido. Ele pensa que Gil ajustou a velocidade do ataque de propósito para que ele pudesse desviar por pouco, e é grato a ele por mostrar que ainda precisa de muito treinamento. No dia seguinte, Nor começa a limpar as valas usando a espada valiosa que recebeu do rei e fica absolutamente impressionado com o desempenho da espada. Mais tarde, ele está sentado na floresta porque seu trabalho no canteiro de obras foi suspenso devido ao incidente com o Minotauro. Ele se pergunta como pode passar o tempo até que o trabalho esteja disponível novamente e também quer usar a grande espada para um bom uso. Ele pensa que pode ser uma ótima pá ou pá de pizza ou até mesmo uma chapa de grelha, mas lhe faltam os recursos para obter os outros itens necessários para iniciar esses negócios. Ele tenta usar sua magia de fogo e acha que é muito fraca para ser útil para iniciar um churrasco. Ele ouve passos atrás dele e se vira para encontrar Lin, que veio procurá-lo especificamente. Nor pergunta como pode ajudá-la e Lin pede para ser sua aprendiz para que possa aprender com ele enquanto serve. Ela está ansiosa para servi-lo em qualquer coisa que ele queira, mas Nor recusa, dizendo que não pode ensinar nada a ela e que é autossuficiente em tudo. Lin tenta oferecer uma recompensa monetária pelo treinamento, mas Nor diz claramente que não quer nada. Ela continua insistindo que será útil para ele, e Nor não consegue deixar claro para ela que não quer sua ajuda. Para provar que é qualificada para aprender com ele, Lin decide mostrar seu poder mágico. Ela cria lanças de gelo e as lança em sua própria direção, depois as derrete com um poderoso feitiço de fogo. Em seguida, ela derruba uma árvore enorme com uma pequena adaga usando outra habilidade e, depois, usa uma habilidade de espada mágica para explodir uma árvore atrás de Nor. Ela está confiante de que Nor aceitará como aprendiz após essa demonstração, mas ele ainda se recusa. Nor percebe que Lin está superestimando suas habilidades e se pergunta como pode convencê-la de que ele é inferior a ela. Ele decide mostrar sua habilidade e cria uma pequena bola de fogo para provar que é um fracasso, o que deixa Lin chocada. Ela começa a caminhar para casa, pensando na história do garoto sem talento que todos os professores costumavam contar. Lin costumava pensar nisso como apenas um conto de advertência, pois não acreditava que algum garoto de 12 anos pudesse suportar o treinamento rigoroso de todas as 6 escolas durante todo o período, quando até mesmo guerreiros experientes achavam difícil permanecer lá por tanto tempo. Um dia, o mago mais forte que dirige a escola de magia mostrou a ela sua pequena habilidade de fogo e depois aumentou seu tamanho para mostrar sua maestria. O mago disse que leva décadas de prática para aumentar o tamanho da chama pequena. É por isso que, quando Nor mostrou a Lin sua pequena chama hoje, ela ficou sem palavras, pois era muito maior do que a do mago mais forte do mundo. Ele disse a ela que isso era tudo o que ele conseguia fazer e que sua habilidade em outras áreas estava no mesmo nível. Apenas Lin sabia que o tamanho da pequena chama dizia muito sobre a habilidade de Nor, e ela concluiu que ele era um mestre incomparável em outras áreas também. Agora, ela se sente envergonhada por estar orgulhosa de suas habilidades de alto nível que acabou de aprender recentemente. Ela pensa que,
Apesar de ser exponencialmente mais forte do que ela, Nor nunca se gaba de seu poder e faz até as tarefas mais mundanas para ajudar os outros. Ela acredita que a mente e o caráter de Nor são tão fortes quanto seu corpo e que ele não se abala com nada. Como princesa, ela terá que liderar o reino ao lado de seu irmão em dia, e para isso, ela precisa ser forte. Ela quer aprender como se tornar forte com Nor, e por essa razão, ela mais uma vez o procura, justamente quando ele está saindo de um restaurante após o jantar. Lin lhe diz que agora entende completamente o quão imatura e vaidosa ela foi e que agora quer aprender com ele ainda mais. Ela acredita que sua força será a base para a paz e prosperidade do reino, então ela o aceitou como seu mestre. No entanto, Nor está profundamente preocupado com isso e só quer ir para casa. Enquanto isso, o irmão mais velho de Lin, RY, está em seu escritório se perguntando por que seu pai decidiu entregar a lendária espada negra a um completo estranho. Ele se lembra de como seu pai se aventurou na masmorra em sua juventude, junto com os mestres das 6 escolas de trabalho. Após uma longa exploração, ele obteve a lâmina negra, que foi instantaneamente considerado o artefato mais valioso deles. Era feita de um metal desconhecido, mais duro do que qualquer outro que conheciam, praticamente indestrutível, sem que ataques físicos ou mágicos conseguissem arranhá-la. No entanto, todos se perguntavam como uma espada tão poderosa poderia estar em uma condição tão terrível. RY acredita que o valor da lâmina negra supera em muito qualquer tesouro que eles tenham e que não é algo que seu pai daria a um homem em quem não visse algo especial. Ele sabe que seu pai pode sentir os perigos que estão começando a envolver o reino e provavelmente confiou a espada a Nor para dizer que está depositando toda a esperança de salvar o reino em seus ombros. Mesmo RY acredita que Nor não é uma pessoa comum e, quando chegar a hora, ele se tornará o trunfo deles. Ao mesmo tempo, Nor está na cidade comendo uma refeição deliciosa em uma barraca de rua com Lin ao seu lado. Ela se envolveu completamente no papel de sua aprendiz, e ele quer dizer a ela que não é digno de ser seu professor. Ele pensa que, se forem até a guilda, ela verá o quão patético ele é e parará de segui-lo. Quando chegam à guilda, o atendente imediatamente pergunta a Nor por que está com uma princesa. Nor diz que é complicado, então o atendente decide dar-lhes privacidade, embora Nor quisesse muito algum conselho. O atendente então pergunta o que eles querem, e Nor diz que gostariam de uma missão para 2 pessoas, já que Lin é uma aventureira de rank B. O atendente diz que, se ela se juntar a uma equipe com Nor, eles podem ir para fora da cidade para caçar goblins. Nor fica espantado ao ouvir isso, pois só ouviu histórias sobre como aventureiros reais usam goblins como bonecos de prática. Ele não pode acreditar que o dia em que finalmente fará o mesmo chegou, mas então percebe que está se aproveitando do alto rank de Lin. Mesmo querendo que ela o deixasse em paz, Nor agora vê Lin olhando para ele e se sente terrível, achando que ela percebeu o quão ganancioso e sem vergonha ele é. Ela pergunta se algo está errado e ele pergunta se ela está bem com esse arranjo, já que ele está contando como rank dela. Lin não tem problema com isso e diz a Nor que ele é livre para usar qualquer coisa que pertence a ela. Nor se sente um pouco patético, mas não se importa, pois pode finalmente realizar seu sonho. Ele sai da guilda determinado, mas o atendente o chama de volta porque ele nem sabe onde estão os goblins. O atendente completa a papelada e diz a Nor para não abusar da sorte, pois, mesmo que goblins sejam monstros de baixo nível, eles ainda podem ser perigosos. Ele aponta sua localização no mapa e comenta que ultimamente seus números têm diminuído. Ele pede a Nor para coletar as orelhas direitas dos goblins que ele matar como recompensa e então o envia. Nor e Lin entram na floresta das feras e Nor fica surpreso porque nunca viu essa parte da floresta antes. Ele conta a Lin como as árvores são diferentes no sul, de onde ele vem, e ela dá uma breve explicação sobre o ecossistema. Nor então pergunta a ela sobre os goblins, e Lin explica que eles são pequenos monstros que se alimentam de frutas e pequenas criaturas, mas seus números aumentam rapidamente. Se o número de goblins ultrapassar um certo limite, a floresta não consegue mais fornecer alimentos suficientes, e eles começam a atacar assentamentos humanos. Por isso, a Guilda dos Aventureiros envia pessoas para manter o número de goblins baixo, mas proíbe que sejam exterminados, pois os goblins também são benéficos para o ecossistema. Nor fica impressionado com o conhecimento de Lin e pensa que tem ainda menos a ensinar a ela. Eles continuam caminhando em direção às partes mais densas da floresta, mas mesmo com suas habilidades de detecção, Lin não consegue encontrar nenhum sinal de goblins. No entanto, ela sente algo à distância e diz a Nor que eles devem verificar. Quanto mais fundo eles vão na floresta, mais escuro fica, e a névoa ao redor deles também começa a engrossar. Quando chegam ao local onde Lin sentiu o monstro, não encontram nada. Ela comenta que a presença do monstro simplesmente desapareceu, mas
mas Nor sente algo incomum no farfalhar das folhas. Ele olha para frente e encontra o corpo meio comido de um Goblin flutuando no ar, que de repente cai no chão. Lin imediatamente usa um feitiço para revelar quem está por trás disso, e um grande monstro verde com um cristal vermelho na testa se torna visível. Nor fica chocado e pergunta quem é esse primo do Hulk, e ela tenta dizer que é um Imperador Goblin, mas gagueja. Nor só entende que o monstro é um Goblin. Ele se apavora, pensando que esse é o tamanho normal de um Goblin e que, se aventureiros reais os usam como material de prática, devem ser realmente incríveis. O Imperador Goblin arranca árvores com as mãos nuas e ruge alto, aterrorizando Lin. Ela sabe que até mesmo o Rei Goblin é um monstro de classe calamidade difícil de lidar, e o Imperador Goblin é muito mais forte. Ela sabe que o Imperador Goblin não é um monstro natural, mas sim criado por experimentos tabu. Ela está apavorada, e Nor pensa que, embora ela seja poderosa, provavelmente nunca lutou contra monstros antes. Ele diz a ela para não se preocupar, porque seu oponente é apenas um Goblin. Suas palavras dão coragem a ela, e ela pensa que talvez Nor tenha previsto que um monstro desse nível já estava aqui, por isso estava tão empolgado em vir. Ela se posiciona ao lado dele, certa de que pode derrotar o Imperador Goblin ao lado de seu mestre. O Imperador Goblin avança contra eles com um tronco de árvore em cada braço. Nor bloqueia o primeiro ataque e o desvia, conseguindo desviar também do segundo ataque. Depois disso, o Imperador Goblin tenta empurrá-lo para um canto com força bruta, mas Nor ainda o supera com um desvio. Isso desequilibra o Goblin, e Lin tenta acertá-lo com magia de vento e gelo, mas o Goblin é notavelmente ágil e desvia de todos os ataques. O Imperador Goblin lança uma árvore em Lin, mas Nor a desvia. Ele pergunta a Lin se ela está bem, e ela diz para ele manter a atenção no Goblin, que está jogando mais árvores em sua direção. Nor continua desviando, mas está se cansando. Lin percebe que quaisquer pequenos ferimentos que o Imperador Goblin recebe são curados de forma normalmente rápida, e ela acredita que o cristal vermelho na testa dele é o motivo disso. De repente, o Imperador Goblin joga 3 árvores ao mesmo tempo em Nor, e ele entra em pânico porque não conseguirá desviar de todas. Felizmente, Lin usa uma magia de vento poderosa que afasta todas as árvores. Seu ataque danifica o Goblin, mas ele se cura instantaneamente. Agora Lin está certa de que eles precisam remover o cristal da cabeça do Goblin para derrotá-lo, mas Nor não acredita que conseguirão fazer isso. De repente, ele tem uma ideia e pede a Lin para lançar a poderosa magia de vento que usou antes em suas costas. Ela o avisa que o feitiço é forte o suficiente para derrubar paredes de castelos, mas Nor planeja usar sua lâmina negra para absorver o impacto e acelerar em direção ao Imperador Goblin mais rápido do que ele pode reagir. Lin concorda e lança o feitiço nas costas dele, e Nor é lançado para frente a alta velocidade. Mesmo usando a habilidade de fortalecimento físico, ele ainda quebra um osso. Nor desvia da árvore lançada pelo Goblin e rapidamente se cura antes de pular alto para dar o golpe final. O Imperador Goblin tenta atacá-lo com uma árvore, mas o golpe poderoso de Nor corta a árvore e atinge o cristal na cabeça do Goblin. O cristal se solta de sua cavidade e o Goblin grita de dor, enquanto Nor é lançado ao chão. Ele se levanta e vê o Goblin contorcendo-se de dor, e então Lin vem até ele com o cristal em mãos. Nor então pergunta a ela se ela pode lidar com o Goblin sozinha agora, e ela aceita seu pedido. Ele não se sente bem vendo o monstro sofrer, então pede a Lin que o faça da maneira mais pacífica possível. Ela afirma e, ironicamente, procede a queimar o Imperador Goblin até a morte. Nor lamenta pelo monstro e pensa que já teve o suficiente de caçar goblins por um tempo. Ele conclui que ainda é muito fraco para enfrentar monstros, mesmo de nível mais baixo, e decide que precisa treinar mais antes de voltar para a floresta. Mais tarde, os agentes secretos a serviço de Rei levam um cristal mágico para ele e relatam sobre o caso do Imperador Goblin. Apenas vendo a pureza e o tamanho do cristal, Rei sabe que é obra do Império Mágico. Ele também descobre que Lin e Nor conseguiram derrotar um monstro extremamente poderoso com apenas alguns arranhões. No entanto, o que mais o choca é como um monstro tão grande conseguiu entrar no reino sem que seus guardas e o serviço secreto notassem. Ele pede a seus agentes para ficarem atentos a tais irregularidades nas cidades vizinhas e os dispensa. Enquanto isso, Nor e Lin estão relatando ao atendente da guilda, que pergunta a Nor como ele se sente após sua primeira caçada a monstros. Nor ainda acredita que enfrentou apenas um Goblin comum, então diz ao atendente que foi mais difícil do que pensava e que só venceram graças a Lin. Ela fica admirada com a modéstia dele, e o atendente também pensa que Nor apenas observou enquanto a princesa lutava com o Goblin. Ele fica um pouco desconfiado ao ouvir sobre o cristal vermelho na testa do Goblin e pergunta se realmente era um Goblin. Nor se volta para Lin em busca de confirmação, e ela responde que, como seu mestre chamou aquilo de Goblin, então era apenas isso e nada mais. O atendente se contenta pensando que era um monstro raro e então pede a prova do abate. Nor e Lin de repente percebem que esqueceram
esqueceram de coletar a orelha do Goblin antes de queimá-lo completamente. Nor compartilha sua experiência com o mestre ancião, dizendo que não sabia que os Goblins eram tão fortes até encontrar um na vida real. Ele menciona que nunca pensou que a pedra de mana na cabeça do monstro fosse um ponto fraco, o que surpreende o mestre ancião, que se pergunta se Nor realmente encontrou um Goblin, pois as pedras de mana geralmente ficam enterradas na garganta ou no coração. Limbach confirma que eles encontraram um tipo raro de Goblin. O mestre ancião pede provas de que derrotaram o monstro para poder dar a recompensa da missão, mas percebe que eles estão com rostos tristes. Ele pergunta por que estão tristes, e eles respondem que não trouxeram nenhuma prova porque queimaram o Goblin até virar cinzas. Len examina os relatórios da capital sobre ocorrências estranhas em seu território e percebe que subestimou a invasão inimiga. Ele ordena a montagem de uma unidade de investigação e pede que incluam todos que podem usar habilidades de descobrir e detectar ocultação, para que o incidente na Floresta das Feras não se repita. Ele também convoca os 6 soberanos, considerando a situação uma emergência. A Cori fica surpresa com a convocação de todos os 6 soberanos, mas Ven os instrui a cumprir suas ordens, pois o tempo é essencial. Ele se culpa por sua negligência, que deu vantagem ao Império Mágico para invadir seu país. Ren se pergunta o que seu país fez para desencadear uma ação tão hostil do Império Mágico e fica irritado com a falta de consideração do Império pela vida humana, pois tudo que eles querem são os tesouros do calabouço. Ele percebe que o Império Mágico arrasaria a capital só para ter acesso ilimitado ao calabouço. Nor almoça com Lin em um restaurante ao ar livre, e ela expressa sua alegria porque o mestre ancião lhes deu a recompensa, apesar de terem esquecido de trazer prova da derrota dos monstros. O mestre ancião os recompensou para parabenizá-los por sua primeira caçada bem-sucedida. Embora Nor hesitasse em aceitar o pagamento, o mestre ancião o convenceu a aceitar. Nor adora o sabor da comida, ainda mais agora, pois está celebrando, mas se preocupa com quanto tempo Lin pretende continuar seguindo. Ele pensa que a família dela estaria preocupada com seu bem-estar, pois ela estava com ele há muito tempo. Ela pede permissão para retornar, o que alivia Nor. Ele prontamente dá a permissão e agradece por ter sido de grande ajuda. Len se aproxima deles após procurá-los pela capital, surpreendendo Lin ao aparecer em público. Len pede a Nor um favor, levar Lin a uma cidade nas montanhas no dia seguinte. Nor fica surpreso com o pedido. Len explica que não pode dar todos os detalhes, mas implora pela ajuda de Nor, informando que providenciaram uma carruagem para levá-los ao local. Nor pergunta se está transportando algo. Len promete compensar Nor adequadamente, pois ele é o único em quem pode confiar, e Nor não tem escolha senão aceitar. Len submete uma missão formal na guilda, surpreendendo o mestre ancião, pois a recompensa era muito generosa. No dia seguinte, Nor parte com Lin. Embora a recompensa da missão o tenha atraído, ele aceitou principalmente porque queria experimentar andar de carruagem pela primeira vez. Ele aprecia a paisagem enquanto começam a jornada, considerando a melhor recompensa que poderia receber, pois nunca havia saído da capital. Ele espera ver outro país no caminho para o destino. De repente, ele nota o rosto triste de Lin e se pergunta por que ela não está interessada na paisagem, apesar das flores estarem em plena floração. Lin se desculpa com Nor pela natureza repentina da missão de seu irmão. Nor diz que aceitará isso como pagamento pelo fato de ela ter salvado sua vida durante a caçada ao Goblin. Ele diz que a missão não é inconveniente, pois ele será pago. Lin recorda como Nen os instruiu a levar a carruagem até a cidade de Taurus, nas montanhas, e ficar lá por um tempo. Embora Nor estivesse ansioso para começar a jornada, Lin não compartilhava de seu otimismo. Len os instruiu a seguir mais profundamente nas montanhas até a teocracia sagrada de Mitra, se a visita a Taurus fosse tranquila. Nor ficou surpreso ao saber que tudo o que tinha de fazer era acompanhar Lin. Len disse para considerar isso uma viagem de férias se nada acontecesse. Lin espera que nada aconteça quando chegarem, e Anise assegura que nada acontecerá enquanto ela estiver presente. Len deu a Anise uma missão especial depois de informar que a capital estava prestes a ser invadida. Ele a instruiu a fugir para o reino sagrado de Mitra se a capital caísse nas mãos do inimigo. Anise perguntou se Lin sabia por que estava sendo enviada para Mitra, e Len disse que manteve isso em segredo, pois ela teria se recusado a ir se soubesse o motivo. Anise expressou preocupação por estar longe quando a capital precisasse dela, mas Len disse que Lin era a prioridade, pois ela era a única em quem ele confiava para cuidar dela. Ele implorou para que Anise acompanhasse Lin em segurança, e Anise aceitou seu pedido. Eles pararam ao lado de um riacho para descansar, e Anise puxou Nor de lado. Ela se desculpa pelo inconveniente, mas Nor diz para ela parar de fazer tanto alarde,
pois é apenas uma viagem. Ele nota que ela parece preocupada, e ela explica que está perdida em pensamentos. Ela assegura que ele está seguro com ela, mas Nor diz que não está preocupado com a segurança dela, pois ele é muito bom em fugir. Ela diz que ele não precisa correr, pois ela tem seu escudo com ela, mas Nor não vê nenhum escudo. Ela explica que é mais conveniente manter o escudo escondido. Ela convoca seu escudo, surpreendendo Nor, e explica que ele não será prejudicado se esconder atrás de seu escudo. Nor fica convencido da força de Anise, lembrando que Lin disse que ela era tão forte quanto Gilbert, com quem ele treinou. Lin disse que Gilbert poderia derrotar um dragão sozinho, o que fez Nor perceber que Gilbert e Anise eram muito mais fortes do que ele. Ele fica desapontado por ter lutado tanto para derrotar um único Goblin, enquanto elogia Anise por seu talento. Isso desencadeia memórias de quando Anise percebeu que tinha um poder misterioso depois que o orfanato a acolheu. Quando seu poder apareceu pela primeira vez, outro órfão tentou testá-lo, mas ela se machucou. O diretor do orfanato se encontrou com Anise depois de cuidar do órfão ferido e pediu para ela mostrar seus poderes. Anise mostrou seus poderes, que o diretor considerou um presente dos céus, pois era raro. Ele explicou que ela poderia gerar uma espada que cortava qualquer coisa e um escudo que defendia contra qualquer coisa. Ele informou que ela poderia destruir uma nação, o que assustou, mas Dan, um membro dos 6 soberanos, prometeu protegê-la e treiná-la para usar seus poderes de forma responsável. Dan ensinou Anise a usar seus poderes para que ela não machucasse mais ninguém. Embora ele a treinasse para usar seus dons, Anise não conseguiu superar o medo de machucar outras pessoas, então ela se isolou. Tornou-se uma reclusa que não se importava com os sentimentos e comportamentos das outras pessoas, até conhecer Nor. Quando ele se apresentou, ela lembrou das vezes que Dan mencionou esse nome durante seu treinamento. Naquela época, os inimigos atacavam incessantemente. Dan era sempre convocado para a linha de frente. Ele sempre dizia como as coisas seriam mais fáceis se tivesse seu companheiro chamado Nor ao seu lado. Anise ficou surpresa ao saber que seu pai adotivo reconhecia Nor, mas falhou em reconhecê-la, apesar de seus melhores esforços. Ela se sentiu traída pelo pai, mas invejava Nor, um sentimento que piorou agora que estavam viajando juntos. Anise decide deixar essas emoções de lado para não vacilar como o escudo da Casa Claes, sabendo que sua missão é proteger Lindert, mesmo que isso custe sua vida. Enquanto continuam sua jornada, Nor nota um caminho estranho cortando os campos de trigo. Ele percebe que o caminho foi feito por algo que passou pelos campos. Anise nota que ele está distraído e o questiona. Ele informa sobre o caminho nos campos de trigo e diz que algo pode estar se movendo por lá. Lin pede para Anise parar a carruagem ao notar algo fazendo um caminho pelo campo de trigo. Ela usa seu feitiço de descoberta para revelar o monstro oculto se movendo pelo campo. Enquanto isso, na capital, todos estão em pânico com explosões por toda parte. O rei Clay sabe que a guerra começou quando um mensageiro chega correndo para informá-lo que vários monstros foram avistados em toda a capital. Ele informa ao rei que o núcleo guerreiro está enfrentando os monstros, mas que estão com falta de tropas. En ordena que ele desloque o núcleo dos mestres espadachins para barricar as estradas e evacuar os cidadãos. Ele também ordena o envio da Companhia das Sombras e do núcleo de caçadores para derrotar o maior número possível de monstros, para que os cidadãos não sejam feridos. O rei Clay mal pode acreditar que Duras cumpriu sua ameaça. Irene diz que Duras tem mais truques na manga. O rei Clay pergunta sobre o paradeiro dos 6 soberanos. Irene informa que eles estão ocupados enfrentando monstros poderosos em várias áreas da capital. Dee enfrenta um Goblin Imperador e incentiva seus homens a manterem a linha com toda a sua força. Os outros membros dos 6 soberanos também enfrentam monstros em diferentes áreas, enquanto os feridos são atendidos em zonas seguras. O rei está preocupado porque suas forças estão muito espalhadas, enquanto Oren espera que Lin tenha saído da capital antes do início do ataque. O monstro está sendo guiado pelo campo de trigo por um menino demônio que está determinado a destruir a capital, quando sua barreira é quebrada. Anise reconhece o monstro como um dragão da morte negra e se pergunta como tal monstro chegou à capital. Nor subitamente entra em ação, apesar dos avisos de Anise. O monstro está prestes a atacar o menino demônio, que aceitou seu destino, mas Nor chega a tempo de interceptar o ataque. O monstro tenta atacá-lo várias vezes, mas Nor contra-ataca com sua habilidade de parry. Anise aponta o menino com o dragão da morte negra para Lin, informando-a que sua presença não é coincidência. Isso faz perceber que o menino é um demônio, lembrando-se de quando Rin perguntou se ela sabia algo sobre eles. Ela explicou que eles se parecem com humanos, mas são semi-humanos com o poder de controlar monstros. Rin contou a ela que os demônios são uma espécie mais próxima dos demônios do que dos humanos, recordando um incidente em que quase destruíram Mitra 200 anos antes. Isso fez com que os humanos os caçassem até a extinção, mas de alguma forma, seus descendentes sobreviveram. Rin tinha certeza de que seus descendentes
mentes guardariam um ódio profundo pela humanidade. Lin percebe que o menino demônio guiou o dragão até a capital porque eles geralmente não se aproximam de assentamentos humanos. Anise explica que o menino perdeu o controle sobre o monstro quando seu feitiço de descoberta quebrou sua concentração. Ela expressa como Nor foi tolo por ajudar o inimigo, já que ele tinha intenções malignas. Lin oferece ajuda a Nor, mas Anise a impede, pensando que o dragão derrotaria Nor. Nor não estava tendo problemas com o dragão, que ele pensava ser um sapo, pois era lento e fraco em comparação com o Goblin que ele enfrentou na Floresta das Feras. Ele decide aguentar até que Anise e Lin cheguem para ajudá-lo. O dragão subitamente lança uma bola de veneno em Nor, que fica firme porque sabe que o menino se machucaria se ele desviasse. Ele tenta defletir, mas é atingido pelo veneno, que imediatamente faz efeito. A visão de Nor começa a ficar turva e seu corpo não responde mais. Ele se lembra de Anise chamando quando saiu da carruagem, percebendo que ela estava tentando avisá-lo sobre o veneno do dragão. Anise diz a Lin que o dragão recebeu o nome de Dragão da Morte Negra porque traz a morte a tudo que toca com seu veneno negro. O dragão está prestes a lançar outra bola de veneno, o que leva a Lin a tentar ajudar Nor, mas Anise a impede com seu escudo. Lin exige que Anise a deixe ir, mas ela se recusa, explicando que deve mantê-la segura. Anise assegura que eles estarão seguros atrás de seu escudo, explicando a Lin que é inútil ajudar Nor, pois o veneno do dragão é fatal. O dragão lança uma explosão mais poderosa de veneno, e Anise usa seu escudo para proteger a si mesma e Lin. Lin tenta usar sua magia de purificação para ajudar Nor, mas é ineficaz contra o veneno do dragão. Anise pede desculpas por deixar Nor à mercê do dragão, pois não conseguiu protegê-lo apesar de querer. A névoa de veneno se dissipa, e Anise se surpreende ao ver Nor ainda lutando contra o dragão, mesmo envenenado. Ela agora entende por que Dan sempre desejou ter Nor ao seu lado, pois ele é um verdadeiro herói que protege os outros, mesmo que isso custe sua própria vida. Ela sabia que seus esforços eram inúteis, pois ele já havia inalado o veneno, mas ele continuava a enfrentar o dragão. O dragão lança uma explosão de veneno, mas Nora desvia com sua espada. O dragão tenta atacá-lo, e ele defende com sua espada, mas seus joelhos cedem de repente, e ele cai no chão. Nor limpa o veneno de sua boca, percebendo que toda esperança não está perdida. Sacrificando sua vida para proteger os outros, ele não foi apenas um tolo agindo por conta própria. Após uma batalha intensa, o homem caiu ao chão, já sem forças para reagir. Algum tempo antes, em uma prisão em outro reino distante, crianças eram mantidas como prisioneiras por serem consideradas amaldiçoadas, pois possuíam o poder de controlar bestas mágicas desde o nascimento. Quando o guarda jogava restos de comida na cela, as crianças corriam para comer o que conseguiam, como ratos. Décadas atrás, as primeiras pessoas infectadas com essa maldição usavam seus poderes apenas para controlar o gado e aumentar a produção nos campos. No entanto, esse dom logo começou a ser usado para a guerra e o extermínio, levando a sociedade a marcar esses demônios de forma negativa. Fora da cela, o guarda observava as crianças comerem como animais, até que decidiu entrar e punir um dos meninos por olhá-lo com aquela expressão que ele odiava. Esse tratamento não era novo, fazia parte da rotina diária do menino. Nesse dia, apenas por perguntar por que estava sendo espancado, o menino recebeu uma surra tão severa que ficou quase irreconhecível e, para piorar, passou 3 dias bebendo apenas água, sem nada para comer. Devido a esse dom indesejado, essa criança começou a ler a mente das pessoas, mas nenhuma habilidade poderia libertá-lo de sua situação degradante. De fato, ao descobrirem o novo talento do menino, passaram a tratá-lo com ainda mais violência. À noite, ele lembrava todas as vezes que foi tratado com desprezo pela sociedade e não conseguia afastar esses pensamentos intrusivos, traumatizando-o ainda mais. Curiosamente, ele nunca reagiu a esses maus tratos, nem sequer pensou em reagir, mesmo odiando ser espancado quase diariamente. No fundo, ele não queria machucar ninguém, nem ver mais sangue do que já via em sua rotina diária. No entanto, um dia, um homem apareceu querendo usar os poderes de dominação dos demônios para ajudar uma certa nação na guerra. Sabendo que o menino nunca soube o que significava ser respeitado e valorizado, o homem disse que era a maior honra ajudar a sociedade com suas habilidades, enquanto trazia monstros que precisavam ser domesticados para a batalha. Ansioso para ser útil, o menino ficou surpreso ao descobrir que finalmente poderia ajudar alguém, algo que antes era impensável. O homem foi além, prometendo que o menino nunca mais seria espancado se fizesse o que lhe mandavam e teria acesso a refeições deliciosas que nunca havia experimentado. E isso não se limitava a esse menino específico, mas também se estendia a todos os seus amigos em suas celas sujas e apodrecidas. Logo se revelou que esse homem era o mesmo que havia espancado tanto o menino na prisão. Agora, sendo mais honesto em seu discurso, ele afirmou que, se o menino recusasse o acordo, sua situação na cela pioraria ainda mais.
mais, usando um dispositivo mágico para impedir que sua mente fosse lida. O homem se sentia confiante de que poderia ganhar o apoio do demônio para seus propósitos egoístas. Mas, mesmo que o menino não pudesse saber o que o homem realmente estava pensando, ele sabia de uma coisa com certeza: o homem nunca quebrava suas promessas, mesmo que elas envolvessem o pior destino que ele poderia oferecer aos demônios através de suas surras brutais. Como estávamos, já sabíamos o desfecho dessa conversa. A confiança de que o homem manteria sua promessa fez o menino decidir matar seus alvos a qualquer custo. No entanto, o selo foi quebrado por viajantes que cruzaram seu caminho, fazendo com que o demônio perdesse o controle de sua besta mágica e fosse atacado por ela. Esse evento colocou uma pressão enorme sobre o menino, pois ele imaginava que seus amigos continuariam a sofrer por causa de seu fracasso nessa missão. Ao mesmo tempo, ver a criatura se aproximando dele deu-lhe uma sensação inevitável de que sua morte estava próxima, o que ele viu como algo bom, já que se considerava inútil e incapaz de ajudar alguém. Na verdade, ele estava feliz em morrer, esperando que, na próxima vida, não fosse tão desprezado quanto nesta. Talvez até tivesse a chance de comer algo delicioso. No entanto, quando fechou os olhos esperando seu fim, o demônio os abriu novamente ao ouvir o som de uma espada na sua frente. Era um homem desconhecido usando sua habilidade de defesa para confrontar o dragão negro da morte, e o demônio não entendia por que alguém estava o protegendo. Mesmo quando o dragão liberou sua toxina no ar, o guerreiro se certificou de estender sua cura à criança, salvando-a da morte pelo veneno espalhado. Mas, após uma intensa batalha contra uma criatura tão poderosa, o homem finalmente perdeu suas forças e caiu ao chão, exausto. O veneno já estava tomando conta de seu corpo e dificultando a respiração, mas, ao ver seu sangue acinzentado em suas mãos, Nor se sentiu aliviado por alguma razão. Como uma criança diante dos pais, um dia ele foi colher ingredientes na montanha após retornar do treinamento em sua escola na capital real. Voltando para casa, ele comemorou ter enchido seu balde com comida, mas não foi por acaso que ele coletou tanta comida. Faltando conhecimento sobre vegetação e suas propriedades, Nor costumava trazer para casa novos ingredientes que poderiam ser incluídos em sua dieta, mas, naquele dia, ele acabou ingerindo uma planta altamente venenosa. Então ele rastejou a noite toda até chegar a uma fonte de água para molhar sua cabeça. Sem saber o que fazia, ele procurou respostas sobre como se curar nos livros em casa, até que encontrou a planta que havia ingerido em um deles. Seu nome era Ruína do Dragão, e sua mãe sempre dizia que ele nunca deveria comer aquela planta, pois era venenosa. Mesmo envenenado, o jovem tentou continuar seu treinamento enquanto praticava sua habilidade de cura leve para evitar morrer. Com o tempo, ele sentiu que estava gradualmente melhorando, pois não sentia mais dor quando retornou à montanha e, mais uma vez, encontrou a Ruína do Dragão. Agora, ele estava mais cauteloso, mas não o suficiente para evitar ser mordido por uma cobra chamada Espinho Venenoso. Após socar a criatura no rosto, o menino desmaiou novamente, mas acordou pouco depois, sem sentir-se mal. Para se vingar da cobra, ele a levou para casa para fritá-la, e o veneno do animal se tornou apenas um óleo apimentado em sua dieta. No dia seguinte, ele capturou outro espinho venenoso e deixou que a cobra mordesse seu braço, notando que o veneno estava se espalhando mais lentamente do que no dia anterior. Com isso, Nor começou a desenvolver um gosto especial por coisas venenosas, imaginando que a tolerância a essa substância seria finalmente a nova habilidade que ele tanto desejava, além de sua habilidade usual de defesa. Assim como no dia em que voltou a comer a Ruína do Dragão para testar sua capacidade, o menino permaneceu firme em seu objetivo final, mesmo que não tenha exatamente ganho uma nova habilidade. Era que agora ele podia comer coisas venenosas ao custo de vomitar apenas um pouco de sangue. Talvez seja por isso que Nor se levanta depois de ser intoxicado pelo dragão, com um sabor tão saboroso na boca. Antes de receber o golpe fatal do monstro, o humano salvou sua vida e expeliu parte do veneno pelo nariz como muco. Atrás dele, a criança parecia estar se recuperando com a cura que ele havia deixado ativa nela. Então Nor voltou a se concentrar em seu oponente, usando sua habilidade de defesa para se manter na luta. No entanto, ao perceber que o homem estava começando a ganhar alguma vantagem, o dragão começou a inalar uma quantidade absurda de ar em seus pulmões, e Nor acreditou que o monstro estava indo com tudo para evitar que o pior acontecesse. Ele usou sua defesa antes que o sapo alado pudesse cuspir o que quer que estivesse acumulado dentro de si. Como resultado, o monstro explodiu como um balão. Diante do monstro morto, Nor se perguntou como um animal tão perigoso poderia estar vagando por aquelas partes e obteve a resposta da criança que ele havia salvo. Ela confessou que sua missão era levar aquela criatura até a cidade, e sem saber que se tratava de um demônio, Nor imaginou que aquela criança havia trazido o sapo para comer. Assim como ele faria,
ou que havia criado a besta como um animal de estimação. Por isso, o homem se desculpou por matar o alimento ou amigo da criança e prometeu compensar de alguma forma, mas o menino recusou qualquer forma de pagamento e explicou que ele podia controlar bestas mágicas. Surpreso, Nor perguntou se mais alguém tinha essa habilidade, e a criança ficou assustada ao ouvir a palavra habilidade, pois seu dom sempre fora visto como uma maldição onde quer que fosse. Descobrindo que mais pessoas como esse menino nasciam com esse poder, Nor interpretou isso como um presente dos céus, ao contrário do que o menino havia ouvido até então. Também descobrindo que a criança era um demônio, Nor soube que existia uma tribo de demônios onde todos podiam controlar criaturas, o que o fez lembrar que muitas vezes imaginava o que faria se tivesse essa habilidade. Ele certamente faria com que os animais da terra pegassem enxadas e ajudassem nos campos, enquanto os aéreos serviriam como pombos-correio. Notando a tranquilidade do homem, o demônio perguntou se Nor não tinha medo dele ou se não o odiava, mas Nor não entendeu essas perguntas. Afinal, a habilidade do menino era extremamente útil e não deveria ser subestimada. Ao ouvir isso, o menino não conseguiu conter sua emoção, pois sentir-se útil era realmente seu ponto fraco. Nor analisou que essa criança era o oposto dele, pois, desde menino, Nor lutou incessantemente para desenvolver uma única habilidade, enquanto o demônio nasceu com um talento inato tão poderoso. Curiosamente, isso não fez com que a criança se sentisse confiante, muito pelo contrário, e Nor não entendia o porquê. De qualquer forma, ele deu um tapinha na cabeça do menino e garantiu que seu poder era extremamente útil. Nesse momento, Lynn e Denise chegaram para ver como o homem estava. Elas sugeriram buscar tratamento o mais rápido possível, mas ele assegurou que ficaria bem, apesar de estar envenenado. Lynn viu que o miasma exalado pelo sapo era tão terrível que matou o trigo por onde passou, então ela mal podia acreditar que Nor não apenas sobreviveu a essa substância, mas também voltou para lutar e derrotou o dragão negro da morte. A única explicação que ela tinha era que, um dia, ouviu de Jesse, o soberano da salvação, sobre o Espírito Santo. Quando o clérigo moldou seu corpo e mente como um verdadeiro santo, essa técnica começou a purificar tudo que tocava e curava todas as feridas. Essa é a perfeição que Jesse alcançou após 40 anos dedicados a seu treinamento excêntrico, mas Nor parecia ter alcançado esse nível em uma idade jovem. Nesse ponto, o guerreiro pediu que a criança fosse tratada por Lynn, e a menina percebeu que o garoto tinha pele pálida com cabelos prateados misturados com azul claro, junto com olhos profundos e sombrios. Juntando as peças, ela entendeu que o menino era um demônio e, sabendo de todo o peso que vinha por trás dessa certeza, perguntou a Nor o que ele pretendia fazer com essa criança. Ele respondeu que pretendia levá-la com o grupo na carruagem, mas Denise protestou e Lynn permaneceu em silêncio, pois ela havia estudado a história dos demônios e lido coisas terríveis sobre eles. Nor explicou que devia ao menino por interromper seu trabalho de levar o sapo até a cidade. Com essa informação, as duas mulheres do grupo entraram em pânico. Falando nisso, Nor perguntou quem havia ordenado o menino fazer isso, mas nem ele sabia ao certo. Analisando o olhar e a raça da criança, Nor tinha certeza de que ele era um escravo de outro reino, já que a escravidão era proibida em Clay. Quando o menino revelou que não tinha para onde ir, Nor reiterou que pelo menos gostaria de levá-lo à cidade mais próxima, e Lynn lembrou que seu pai havia lhe ensinado a confiar nos próprios olhos em vez de se deixar levar por rumores, e isso envergonhou a nobre mulher por sucumbir tão facilmente aos preconceitos contra os demônios, em vez de verificar por si mesma que essa criança era verdadeiramente inocente. Logo, Nor perguntou o nome do demônio e ele finalmente revelou que era Rolo. Apesar da comoção de Lynn e Nor, Denise os lembrou de que o destino da carruagem era a teocracia sagrada de Mitra, onde a raça do menino era proibida. Em outras palavras, se levassem Rolo na carruagem, poderiam se tornar inimigos de Mitra. Em meio a esse impasse, um homem misterioso e de aparência ominosa se aproximou do grupo, surpreso por Rolo ainda não estar morto. Bom, aqui terminamos a parte 6. Se você está gostando dessa jornada, não se esqueça de apertar o botão de curtir. Seu apoio ajuda a me motivar a continuar trazendo cada episódio. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma atualização. Vejo vocês nos próximos episódios. O assassino pergunta a Nor se foi ele quem ordenou a entrega. Nor responde que ele é apenas um empregado e se pergunta se foi Nor quem fez isso com o dragão. Nor admite que foi ele e pede desculpas, o que confunde o assassino, que não entende o motivo do pedido de desculpas. O assassino explica que seu único interesse é com a criança, e Nor percebe que ele veio buscar Rolo. O assassino diz que isso lhe renderá muito dinheiro e tenta atacar Rolo, mas Nor defende o ataque. Confuso, Nor pergunta o que está acontecendo, e o assassino responde que ele está atrapalhando e pede
que entregue os Demon Folk. Nor se pergunta se ele está falando de Rolo, mas o assassino afirma que não se importa com o nome e que entregar o corpo de Rolo lhe renderá muito dinheiro. Nor fica surpreso com isso, e o assassino ataca novamente, mas Nor bloqueia e continua defendendo. O assassino menciona que também poderia levar Rolo vivo e deixar seu empregador matá-lo, mas isso seria complicado. Ele tenta atacar Rolo novamente, mas Nor bloqueia o ataque, e Lin, incapaz de acompanhar a batalha rápida, pede para ficar atrás de Ines por segurança. O assassino acha Nor realmente estranho e continua atacando sem parar. Nor está apenas conseguindo proteger Rolo com base em seus instintos e sabe que o assassino vai dominá-lo a qualquer momento. O assassino se surpreende ao ver que Nor consegue resistir por tanto tempo. Lin sente a força dos ataques, mesmo estando distante, e Ines a protege com um barrier. Ela aconselha se afastar ainda mais, pois está perigoso. Ines identifica o assassino como um antigo aventureiro de rank S chamado Deadman Zadu. Ela lembra de ter interrompido uma reunião dos 6 soberanos algum tempo atrás, quando Gilbert perguntou por que ela havia deixado seu posto de guarda. Ela explicou que encontrou algo estranho enquanto estava de serviço e que o caso ainda está em aberto, mesmo com o alvo já falecido. Dandal disse para ignorar isso, pois o alvo foi declarado morto publicamente, mas ainda estava vivo. Sig percebeu que estava falando sobre Deadman Zadu, um aventureiro de rank S jovem que mais tarde se tornou um alvo de rank S. Gilbert ficou interessado e se perguntou se eles queriam que ele lidasse como assassino. Sig o deteve, e Gilbert ficou surpreso com a força do assassino para intimidar os 6 soberanos. Gilbert tentou descobrir quem ele era, mas Ines o impediu e Mana afirmou que Zadu era muito perigoso. Karun comentou que não havia mérito em caçá-lo naquele momento, e Gilbert estava interessado. Oaken explicou que Zadu dominou a alquimia na Antiga e ganhou o título de matador de dragões aos 13 anos. Suas habilidades continuaram a lhe trazer reconhecimento e sua fama se espalhou até terras distantes. Ele subiu ao auge entre os aventureiros, e Gilbert achou que ele parecia uma lenda de contos de fadas. Ines se perguntou como alguém assim se tornou um alvo de rank S. Sig mencionou que Zadu nem sempre usou suas habilidades para o bem e afirmou que as informações deveriam estar no relatório que ela encontrou. Ines então percebeu que ele havia matado 36 membros da Serença Trading Company, e Gilbert não podia acreditar que ele matara pessoas comuns. Sig explicou que muitos na guilda queriam revogar sua licença, mas ele havia contribuído significativamente ao derrotar sozinho monstros de classe desastre, então a guilda não conseguiu chegar a um acordo. Sig revelou que Zadu aceitava qualquer tipo de comissão sem discriminação, desde que o pagamento fosse alto, e que senso comum e a história das nações não significavam nada para ele. O exemplo mais extremo foi quando ele destruiu uma nação inteira, exterminando seu exército como se fossem goblins e massacrou a família real. As pessoas perceberam que ele não tinha conceito de certo e errado e ele foi declarado um alvo de rank S. Ines afirmou que incontáveis aventureiros o desafiaram atraídos pela enorme recompensa, mas isso resultou em uma pilha de cadáveres e uma recompensa crescente. A guilda declarou morto para evitar mais vítimas, e é por isso que é conhecido como Deadman Zadu. Enquanto luta com Nor, Adu quebra outra faca e não pode acreditar que Nor já quebrou a maioria de suas armas. Nor pede desculpas, mas menciona que isso aconteceu porque Zadu atacou primeiro. Zadu informa que não está culpando Nor e diz que pode entender que armas míticas se quebrem, mas oricalco e presas de dragão não deveriam quebrar. Nor se pergunta se ele quer alguma compensação, e Zadu acha Nor realmente estranho, assim como sua espada. Ele decide que isso não importa e decide acabar com Nor de uma vez por todas. Zadu lança o crucifixo que carrega para o ar, e o crucifixo se transforma em vários crucifixos de prata. Ines pensa que isso é uma arma mortal capaz de matar centenas de vidas com um único golpe. Zadu menciona que Nor pode quebrar quantos quiser, pois ele sempre pode refazê-los. Ele ataca Rolo com os crucifixos, e Nor os bloqueia, mas não consegue bloquear todos, usando seu corpo para proteger Rolo. Ele continua fazendo isso e Ines pensa que Nor não vai aguentar muito tempo assim. Ela sabe que precisa ajudá-lo, mas Ines hesita em deixar o lado de Lin, pois acredita que seu principal dever é ajudar Lin a escapar com segurança do país. No entanto, ela tenta se concentrar nas prioridades e sabe que deve fazer isso agora. Mesmo assim, pede permissão a Lin para ajudar Nor, e Lin permite. Enquanto isso, Nor continua tentando desviar as cruzes de prata, mas está com as mãos cheias, usando seu corpo para proteger Rolo. No entanto, Ines chega a tempo para resgatá-lo com seu escudo e ataca Zadu, mas ele desvia. Ines acredita que sua missão é proteger Lin a todo custo e, por isso, não pode deixar que Nor morra. Ela pede desculpas por ter chegado tarde, e Nor agradece por tê-lo salvo. Ines usa seus escudos para atacar Zadu novamente, mas ele consegue desviar de todos os ataques. Nor fica impressionado ao ver que Ines pode usar seus escudos como espada
espadas, mas percebe que Zadu está escapando dos escudos. Ines diz a Nor que eles precisam quebrar esse impasse e informa que ela se concentrará na defesa enquanto Nor cuida do resto. Nor percebe que as lâminas de Zadu são rápidas, mas ele já lidou com criaturas mais rápidas e nota as garras do sapo por perto. Ele então pede a Ines para baixar parte da barreira em seu comando, e ela escolhe confiar nele. Nor usa um aprimoramento físico em apenas seu braço direito e lança as garras quebradas do sapo nas cruzes de prata depois que Ines remove parte da barreira. Isso destrói algumas das cruzes, e Nor fica aliviado ao ver que está funcionando. Ele pensa que eles têm munição suficiente para continuar e destrói mais algumas cruzes com o mesmo ataque. Ele acredita que restam apenas algumas para acabar, mas Zadu ataca Ines surpreendentemente, e Nor consegue desviar o ataque a tempo. Zadu fica surpreso ao ver isso e se impressiona que até sua faca de adamantite foi quebrada. Ele decide que precisará recuperar suas perdas e ataca Nor novamente, mas Nor bloqueia o ataque e pede para ele parar com os ataques surpresa. Zadu ainda acha que há algo estranho naquela espada, assim como no seu portador. Ele se pergunta como Nor consegue ver seus ataques e também desviar deles. Nor menciona que apenas consegue se virar de alguma forma. Zadu então desiste, pois não quer desperdiçar mais de suas armas, e informa que ouviu falar que haverá um grande festival na capital, mas que desistiu de ir para lá depois do que aconteceu. Ines pede mais detalhes, mas ele só sabe que será algo grande. Antes de partir, Zadu menciona que Nor é realmente estranho e que já encontrou muitas pessoas excêntricas, mas que ele está em outro nível. Ele avisa Rolo que ele teve sorte de ser poupado hoje, mas antes de ir embora, faz um último ataque surpresa contra Nor, que também consegue bloquear. Zadu então usa uma técnica para se envolver em uma fumaça negra e desaparece. Lin lembra que Zadu mencionou algo sobre um festival na capital, e Nor se pergunta se ela está interessada. Ela responde que sim, e Nor acha que deveriam voltar. Nesse caso, Rolo fica assustado ao ouvir isso, e Nor comenta que não podem levar Rolo para Matra, mas que deve ser seguro levá-lo para a capital. Rolo diz que não adianta, e Nor pergunta o que está errado. Rolo pergunta se eles são da capital, e Nor confirma, mencionando que pensava em levá-lo para lá também. Rolo avisa que não devem ir para a capital, pois ele ouviu dizer que o maior monstro aparecerá lá e que a capital não sobreviverá à sua fúria. Ele afirma que será uma criatura ainda mais terrível que o dragão negro da morte. Nor fica surpreso ao ouvir isso, e Lin fica preocupada, sugerindo que eles devem voltar agora. Nor concorda, mas Ines recusa escoltá-la de volta, revelando que foi ordenada por Ren para escoltá-la para fora da capital. Lin entende isso e explica que fugir agora não resolverá nada. Ela afirma que precisam voltar à capital para relatar o perigo iminente, mas Ines ainda tenta detê-la. Lin lembra o que aconteceu com os Demon Folk depois que perderam seu lar e menciona que o mesmo acontecerá com eles, mesmo que fujam. Ines entende e concorda em voltar para a capital, mas apenas com a condição de que Lin não saia do seu lado durante a jornada. Nor pergunta a Rolo o que ele quer fazer e menciona que eles podem se separar ali, se ele não quiser acompanhá-los. Rolo decide acompanhá-los e afirma que, embora não possa fazer nada, é verdade que seu povo é a raiz desse problema. Nor comenta que os Demon Folk têm uma vida difícil, e ao ver a expressão de Lin, ele acredita que Nor está profundamente comovido com o passado de Rolo, mas na verdade, ele está apenas desapontado por não poder provar o sapo venenoso. A cena então corta para os quatro a caminho de volta para a capital, e Lin sente-se um pouco insegura, mas está com um homem que derrotou o dragão negro da morte e lutou contra Deadman Zadu, e isso lhe dá um pouco de confiança. Ela sabe que seu dever como princesa não é fugir, mas garantir que este homem heróico, que parece ter saído direto das lendas, chegue à capital, mesmo ao custo de sua própria vida. Ela ordena que Ines vá o mais rápido possível, e Ines entende. A cena então muda para a capital, onde vemos Ren caminhando por uma cidade destruída. Delkin informa que eles evacuaram a maioria dos cidadãos da cidade antiga para a praça e conseguiram repelir a emboscada do inimigo graças aos 6 soberanos. Ren fica aliviado ao ouvir isso, mas tem certeza de que isso não é o fim. Delkin informa que a Companhia das Sombras está diligentemente procurando por sinais do inimigo, mas não encontraram nada. Ren está certo de que este é o melhor momento para eles atacarem, então não vão desperdiçar essa oportunidade e provavelmente aproveitarão suas forças enfraquecidas e dispersas para lançar o próximo grande ataque. Ele se pergunta de qual das 4 direções eles virão e considera a possibilidade de que possam vir do céu. Delkin informa que o corpo de caçadores confirmou que não há bestas voadoras no céu, mas Ren percebe uma distorção nas nuvens. Ele usa seu feitiço para descobrir o que é e fica petrificado ao ver que se trata do dragão da calamidade, uma lenda temida por todos. Ele decapitou a criatura, salvando o mundo da destruição. Ao fazer isso, ele se lembrou do quanto desejava ser um herói naquela época. No entanto, seus pensamentos heróicos foram interrompidos quando sentiu que algo estava errado. Lin também olhou para fora, e a princípio não viu nada, mas logo a barreira se quebrou, e terror agarrou enquanto ela avistava o enorme dragão negro da
da calamidade se aproximando da cidade. Os moradores da cidade observavam horrorizados enquanto o dragão eclipsava toda a cidade, enquanto RY ficava paralisado de terror, sem acreditar que o dragão já estava acima deles. Ele perguntou ao comandante como era possível que o dragão os atacasse, já que haviam se passado apenas 150 anos desde que ele dormiu pela última vez, e deveria dormir por muito mais tempo. Mas o comandante respondeu, com medo, que o reino inimigo deve ter despertado o dragão intencionalmente. RY não conseguia acreditar que alguém seria capaz de usar uma arma tão destrutiva em um simples conflito entre duas nações, mas lembrou-se da história dos Estados Unidos e Japão e percebeu imediatamente que precisavam evacuar todos rapidamente. Os outros mestres estavam chocados ao ver a enorme besta, mas perceberam que alguém havia selado todas as saídas com mana para atrasar as evacuações, enquanto mais e mais monstros surgiam, forçando os mestres a enfrentá-los. No interior, Lin sentia-se perdida ao observar o desastre se desenrolando, alegando que não podiam fazer mais nada agora e que já haviam aceitado a derrota. Nor estava apenas feliz por ver um dragão pela primeira vez na vida, o que chocou os outros, que se perguntavam se aquele idiota não sabia que acabará de derrotar um dragão sozinho. Nor não parecia assustado e afirmou que achava que poderia chegar à cidade antes que ela fosse atacada, se corresse rápido o suficiente. Isso surpreendeu Lin, que nem pensava mais em defender a cidade, mas Nor afirmou que, se ela usasse uma rajada de vento nele, provavelmente conseguiria chegar à cidade muito rapidamente. Dentro da cidade, o rei subia na torre, pensando na ameaça que o rei inimigo havia feito sobre ter poder suficiente para destruí-lo facilmente se ele não cedesse os privilégios da masmorra perdida. Mas o rei decidiu recusar as exigências e agora culpava a si mesmo por toda essa morte e destruição. Ele caminhava com uma espada em mãos, pronto para enfrentar as consequências de sua imprudência e decidido a causar o máximo de dano possível ao dragão antes de morrer. No interior, Nor pôs seu plano em ação, posicionando-se em frente ao escudo cilíndrico Jin, que podia concentrar a magia de Lin. Todos se prepararam enquanto Lin realizava múltiplos encantamentos ao mesmo tempo, produzindo sua rajada de vento mais forte de todas, que lançou Nor para o céu como um foguete, e ele desapareceu. De volta à torre, o rei se preparava para enfrentar a morte quando o dragão começou a carregar um ataque, o que o deixou totalmente atônito, enquanto outros no chão percebiam que o dragão estava carregando seu raio mais poderoso, que destruiu um continente inteiro na última vez em que foi usado. Mas o rei permaneceu firme, sacou uma adaga dourada especial e se preparou para atacar. Todos os mestres observavam a batalha se desenrolar e perceberam que o rei estava usando toda sua força vital em um único ataque, na esperança de ferir o dragão o máximo possível. Mas antes que pudessem ter seu duelo, Nor acabou atingindo o dragão por acidente, mas o impacto foi tão forte que o dragão acabou disparando seu raio para o céu e caiu no chão, enquanto o rei permanecia chocado. Quando a poeira baixou, o dragão se levantou, tomado pela fúria, e tentou esmagar Nor com sua cauda, mas Nor conseguiu bloquear o ataque, enquanto as casas que tiveram o azar de estar no caminho da cauda foram esmagadas. O dragão ficou surpreso com isso, mas decidiu atacar novamente, e dessa vez Nor conseguiu desviar o ataque com toda a força, derrubando o dragão no chão imediatamente. Ele se lembrou de como a rajada de vento foi terrivelmente forte, pois ele ficou momentaneamente inconsciente, mas conseguiu se levantar e usar o impulso para correr até as muralhas da cidade antes de pular para dentro. Mas ele não percebeu que o dragão estava bem ali e teria se chocado de cabeça se não fosse por sua espada, que bloqueou o golpe e salvou sua vida. Enquanto isso, En e Lin também corriam pela cidade, tentando ajudar os sobreviventes, mas foram atacados por uma rocha que Anise mal conseguiu bloquear. Lin imediatamente se levantou, pronta para enfrentar o que viesse, e os inimigos se revelaram como reis goblins. Eles não eram tão grandes quanto o que Eleanor enfrentaram na floresta, mas ainda eram incrivelmente fortes. Lin decidiu se acalmar e lembrou-se das palavras de Nor, que eram apenas goblins. Com isso, ela começou a atirar lanças de gelo neles, mas isso mal os arranhava enquanto eles avançavam em sua direção, enquanto Anise fortalecia a defesa deles. Antes que os goblins pudessem atacar, o garoto demônio usou seus poderes especiais para detê-los, após o que Lin usou sua rajada de gelo para congelá-los, enquanto Anise criava uma espada etérea e os cortava em pedaços. Lin olhou para o pequeno garoto e percebeu que os demônios devem ter um número incrível de poderes mágicos, se apenas um garoto pode parar 3 reis goblins em sua trajetória. Ela então voltou sua atenção para o dragão, que continuava tentando atacar Nor com suas garras, mas, não importa quantas vezes atacasse, Nor sempre conseguia desviar os ataques, ferindo as garras e as escamas do dragão repetidamente. O dragão ficou surpreso ao se ver ferido pela primeira vez na vida, enquanto Nor se perguntava de que material era feita a espada, pois ela se recusava a quebrar ou lascar, não importava como ele a usasse. Ele percebeu que, enquanto tivesse a espada, o dragão não poderia fazer nada contra ele, mas o dragão tinha outros planos e imediatamente voou para o céu, fora de alcance, e começou a carregar outro enorme raio mortal para destruir todo o continente com um único golpe. Dessa vez, o rei percebeu que estavam condenados, enquanto o dragão
disparava o raio contra o chão, mas Nor permaneceu onde estava e desviou o ataque mais uma vez, para a surpresa de todos. O raio foi realmente desviado e disparou para o céu antes de explodir em uma enorme bola de fogo, suficiente para destruir metade do mundo. O dragão desceu de volta à Terra, louco de raiva, incapaz de entender como aquele humano insignificante conseguia bloquear seus ataques, e, em sua fúria, tentou arranhar Nor mais uma vez, mas Nor desviou o golpe com calma, como antes, e a garra do dragão acabou quebrando e caindo no chão. Todos observavam maravilhados enquanto o dragão caía no chão em frente a Nor, com seus olhos mudando de vermelho brilhante para uma cor normal. RY percebeu que o dragão parecia ter se acalmado e estava na postura de quem admitiu derrota. RY e os outros, que estavam evacuando as pessoas do lado de fora, assistiam maravilhados, de boca aberta, perguntando-se como era possível que um dragão fosse subjugado por um único homem, enquanto as palavras do pai de Nor ecoavam em sua mente. Ele se lembrou da história sobre como o herói decapitou o dragão e tirou todas as suas garras e escamas, o que trouxe paz e prosperidade ao país. Ele pensou se teria coragem e capacidade de olhar para o outro lado e matar um ser vivo apenas para obter fama e fortuna, junto com o título de herói, algo que sempre quis desde que pôde ler os livros de histórias. Depois de pensar nisso por um longo tempo, ele se sentou com sua espada ao lado e sorriu para o dragão, afirmando que nunca poderia se tornar um matador de dragões. O herói percebe que o sonho que tinha quando criança deve permanecer um sonho, pois só assim ele poderá continuar sua jornada para se tornar uma pessoa melhor e um dos lutadores mais fortes que o mundo já viu. Lin sai de seu estado de choque e corre imediatamente em direção a Nor, perguntando se ele está bem. Levanta e diz que está bem. Todos ficam chocados que Nor conseguiu derrotar um dragão sem nenhum ferimento, mas ele diz que foi tudo graças a Rolo, acreditando que foi Rolo quem acalmou o dragão. Rolo pode ter parado os goblins, mas ele não teve nada a ver com o dragão e diz isso a Nor. Mesmo assim, Nor não entende o motivo pelo qual o dragão parou de atacá-lo, então chega à conclusão de que Rolo está mentindo para não assustar as pessoas. Nor decide aceitar o crédito em nome de Rolo, mas tem uma última tarefa: ele quer que Rolo envie o dragão de volta de onde veio. Porém, é contra essa ideia, já que o dragão representa uma ameaça séria que precisa ser eliminada imediatamente. Nor sabe que a opção mais segura seria matar o dragão, mas ele não consegue fazê-lo. Desde que o dragão não machuque ninguém, Nor quer deixá-lo viver. Ele sabe que seu pedido é um pouco egoísta, mas gostaria que ao menos considerasse. Ela pensa por um momento e, embora não concorde totalmente, está disposta a seguir o que Nor deseja. Nor fica contente em ouvir isso e pede a Rolo que comande o dragão a partir. Rolo concorda, mas, dado o poder do dragão, ele não pode realmente comandá-lo a fazer nada. O máximo que pode fazer é pedir educadamente que o dragão vá embora e torcer para que ele obedeça. Nervosamente, Rolo se aproxima do dragão e transmite o pedido de Nor. Para sua surpresa, o dragão concorda imediatamente e diz que fará o que seu mestre mandar. Todos ficam chocados com o fato de o dragão ter usado a palavra mestre, mas enquanto os outros deduzem corretamente que o dragão se refere a Nor, este acredita que o dragão está falando de Rolo. Independentemente de quem é o mestre, todos ficam satisfeitos que o dragão esteja disposto a obedecer às ordens de Nor. Assim, Nor acrescenta uma condição: o dragão não pode mais machucar humanos. Rolo transmite a informação e o dragão diz que entende. Ele então se levanta, voa pelo ar e solta um último rugido antes de partir. No entanto, enquanto o dragão está indo embora, um raio laser o atinge, fazendo-o cair na floresta. O responsável pelo ataque é o Imperador, que zomba, dizendo que, mesmo um dragão poderoso, não passa de um peão em suas mãos e que ele pode descartá-lo quando quiser. Usando seu telescópio, ele observa o que restou do reino e fica surpreso que ainda está de pé, pois pensou que o dragão já teria destruído tudo. No final, isso não faz muita diferença para ele, já que planeja terminar o serviço e destruir o reino pessoalmente. Ele dá a ordem para que suas tropas comecem o ataque e, com um aceno de mão, centenas de soldados armados com espadas, armas e canhões começam a surgir. Antes que o plano fosse colocado em prática, o conselheiro do Imperador explicou os detalhes. Um domador de bestas conhecido acordaria o dragão da calamidade e o faria atacar o reino. Enquanto o dragão estivesse causando destruição, as tropas do Imperador marchariam equipadas com espadas mágicas, armaduras e canhões, além de 4 canhões de alta potência à disposição. O Imperador ficou satisfeito com o plano, mas um cavaleiro chamado Randus pediu que reconsiderasse, achando que tudo isso era exagerado para um conflito pessoal com o Império. Ele não via como essa destruição beneficiaria o Império a longo prazo. O Imperador, no entanto, não queria ouvir os argumentos de Randus e o chutou no rosto, declarando que seu Império estava na vanguarda da tecnologia mágica e que ele poderia fazer o que quisesse. O Imperador planejava
planeja contar uma história falsa, culpando o reino de Claes por sua própria queda. Ele alegará que o reino falhou em manter a masmorra, o que levou à fuga do dragão e ao ataque. Ele se pintará como governante benevolente que interveio para salvá-los de seus próprios erros, e ninguém saberá que sua história é falsa, pois todos os habitantes do reino que conheciam a verdade já estarão mortos. Nor e os outros são levados ao local da queda do dragão, e Nor fica horrorizado com o que aconteceu, esperando que ele tenha sobrevivido de alguma forma. Não há como saber se ele está vivo sem se aproximar, mas ao mesmo tempo Rolo avista outra ameaça se aproximando. Da mesma forma, os homens do Imperador avistam o grupo de Nor. O Imperador pega um binóculo para olhar por si mesmo e vê Nor, mas não sabe quem ele é, então não se importa. Ele está mais interessado na presença de Yen, já que ela é conhecida mundialmente como o Escudo Divino. O Imperador supõe que ela pode ter sido a responsável por impedir que o dragão destruísse a cidade, mas ele não se intimida com sua presença. Ele planeja provar que ele e os avanços tecnológicos de seu império são muito superiores a uma lenda viva comum. Ele ordena que seus homens preparem a arma para disparar contra o grupo, acreditando que, mesmo com o título de Escudo Divino, ela não será capaz de resistir. Não há como ela bloquear um raio que derrubou um dragão com um único golpe. Uma vez que a arma laser é apontada e pronta para disparar, as tropas a disparam diretamente contra o grupo. Eles veem o disparo se aproximando, mas já é tarde demais para reagir, pois o raio já foi disparado. Lin pega a mão de Rolo e tenta tirá-lo de lá, mas Yen está paralisada pelo impacto iminente do ataque. No entanto, pouco antes de ser atingida, Nor se coloca na frente dela e desvia o ataque. A energia do disparo cria uma onda de choque gigantesca, mas, graças à rápida reação de Nor, todos saem ilesos. O Imperador não consegue acreditar no que acabou de ver, já que, teoricamente, ninguém deveria ser capaz de bloquear um disparo de sua arma. Um dos soldados sugere que pode ter sido uma falha no condensador mágico da arma, e o Imperador aceita essa explicação, ordenando que preparem outro disparo e ataquem novamente. Nor, aliviado por ter bloqueado o raio, não tem ideia do que foi aquilo ou por que foi disparado contra eles. Além disso, há um grande exército imperial abaixo deles, composto por pelo menos 10.000 soldados. Embora não tenham detalhes exatos sobre o plano do Imperador, é evidente que ele pretende destruir o reino com seu exército. Yen diz que não há nada que possam fazer para impedir o Império ali, sugerindo que deveriam recuar. Lin concorda e sugere que recuem para a capital, mas quer saber o que Nor pretende fazer. Ele responde que só há uma coisa a fazer, embora, internamente, pense que sua única opção é fugir. Lin interpreta a sua declaração como uma intenção de ficar e lutar. Nesse momento, Yen percebe que o Império está disparando mais lasers contra eles, e antes que atinjam o grupo, ela levanta um escudo para protegê-los. O escudo é forte o suficiente para resistir aos ataques, e o Imperador fica irritado com a dificuldade de matarem. Seu soldado sugere que ele se retire para a retaguarda por segurança. Do lado de Nor, eles percebem que ficarão presos ali se não fizerem algo. Nor percebe que há apenas uma maneira de sair daquela situação. Lin pergunta o que ele tem em mente, e Nor diz que atrairá a atenção do exército para ganhar tempo para o resto do grupo escapar. Em sua mente, ele pensa que é péssimo em lutar, mas é especialista na arte de fugir. Então, desde que corra descontroladamente, acredita que as coisas eventualmente darão certo. Ele promete a Lin que não fará nada muito arriscado e que pretende sair vivo dessa, então ela não precisa se preocupar. Lin entende que Nor precisa fazer isso pelo bem deles, mas, se ele vai se expor ao perigo como distração, ela quer ajudá-lo o máximo possível. Nor fica contente por receber a ajuda de Lin, mas, quando ela se aproxima dele e diz para se preparar para o impacto, ele percebe que ela está prestes a usar uma rajada de vento para lançá-lo em direção ao exército imperial. Nor nunca concordou com isso, mas Lin garante que ajustará a força dessa vez, então ele deveria ficar bem. Nesse momento, Rolo percebe que o exército imperial está se preparando para disparar a arma de novo, e Lin diz a Nor para se preparar, pois está prestes a lançá-lo. Nor não está de forma alguma preparado para o impacto, então ativa apressadamente seu aprimoramento físico e começa a correr em direção à borda do penhasco para não morrer com o impacto. Quando a rajada de vento atinge suas costas, ele desmaia por um segundo, mas recupera a consciência rapidamente e passa voando sobre o escudo de Yen, encontrando dezenas de lasers. Ele tenta desviar os lasers, para sua surpresa, consegue, então continua desviando o restante dos lasers à medida que se aproxima do exército imperial. Seu impulso não permite que ele mude de curso, então decide ganhar o máximo de tempo possível correndo direto para o exército e desviando tudo o que puder. Os soldados imperiais levantam suas espadas para interceptar Nor, mas, assim que ele se aproxima e balança sua espada, todos os soldados perdem suas espadas
mais de uma só vez. Nor balança sua espada novamente, e dessa vez todos os soldados perdem seus escudos também. Nor não tem um plano definido neste ponto, então ele apenas continua desviando tudo o que pode. O imperador vê as espadas de seus homens voarem pelo céu e fica perplexo, pois isso não parece natural. Nesse momento, Nor vem voando em sua direção, pousa brevemente, em seguida, volta a desviar tudo. Enquanto isso, os soldados que perderam suas espadas e escudos ainda estão em choque, mas, então, as espadas que voaram pelo ar começam a cair e nenhum dos soldados tem mais seus escudos. O número de mortos de Nor dispara, e logo após, todos os soldados restantes são esmagados pelas espadas e escudos que caíram. Nor passa os próximos minutos desviando os ataques das tropas do imperador e os mandando para seu destino fora de cena. Quando ele termina, retorna à montanha onde o imperador estava esperando. Nesse momento, o imperador percebe duas coisas. Nor é o homem que ele viu com seus binóculos do outro lado do vale, o que significa que ele de alguma forma correu até ali em menos de 1 minuto e, além disso, esse homem desarmou e matou sozinho pelo menos metade do exército. Com Nor agora o encarando, o imperador teme que ele saiba que é o imperador e que pretende matá-lo. Nor começa a caminhar lentamente em direção ao imperador, que fica completamente apavorado. No entanto, ele se lembra de que sua armadura e espada são feitas de oricalco, então ele tem confiança de que não perderá para Nor. No entanto, um segundo depois, Nor corre além dele, e o imperador pensa que Nor pode estar recuando, mas, para seu horror, olha para cima e vê que Nor desviou todos os disparos das armas a laser, que agora estão caindo em direção ao imperador. Se as roupas do imperador eram brancas, certamente ficarão marrons agora. Desenvolver todas essas armas e equipar seus soldados, mas tudo foi destruído em questão de segundos após esse homem chegar ao campo de batalha. Nor corre de volta para o imperador e finta sua espada no chão, bem em frente ao rosto dele. O imperador reconhece a espada como a que estava exposta na sala do trono do rei de Claes, mas não sabe como Nor a conseguiu. Além disso, a espada é feita de um metal desconhecido e é muito pesada para qualquer ser humano levantar. O rei, em seus dias como aventureiro, conseguia carregá-la, mas precisava de 2 mãos para manuseá-la. No entanto, Nor a balança com um braço como se fosse leve. O imperador percebe que não há como vencer alguém como Nor, e o sorriso no rosto de Nor o faz pensar que ele está planejando algum tipo de tortura horrível. Apavorado com essa ideia, o imperador urina nas calças e começa a correr desesperadamente pela sua vida, pois o medo de Nor agora está gravado em sua alma. Porém, na verdade, Nor estava completamente confuso. Quando ele chegou e viu o imperador, não entendia por que um velho com uma armadura dourada estava no campo de batalha. Para Nor, aquele homem não parecia ser importante, então ele ignorou o imperador e se concentrou nas centenas de espadas que havia desviado. Nor queria impedir que os soldados imperiais recuperassem suas armas, então continuou parando os equipamentos para mantê-los fora do alcance dos soldados. Enquanto fazia isso, ocasionalmente se deparava com o mesmo velho estranho, mas ainda assim não pensava que ele fosse importante. Continuou ignorando e focando nos equipamentos. Entretanto, quando o imperador disse que reconhecia Nor, isso chamou sua atenção, já que Nor não se lembrava de já ter encontrado aquele homem. Nor começou a se aproximar, mas, quando chegou perto, o velho começou a implorar por sua vida. Nor não tinha a intenção de matá-lo, embora entendesse o motivo do medo do imperador. Ele tentou acalmá-lo sorrindo, mas isso só piorou a situação, levando o imperador a fugir apavorado. Nor se sentiu mal por assustar o velho e estava prestes a correr atrás dele para se desculpar, mas, antes que pudesse se mover, seu corpo cedeu. Ele caiu de joelhos, exausto, e foi lentamente cercado pelos soldados imperiais sobreviventes. Parecia que Nor havia chegado ao seu limite, e nem Lowell seria capaz de aliviar o cansaço extremo. Em um momento de fraqueza, Nor vomita sangue. Seus últimos pensamentos antes de desmaiar são sobre Lin e Niholo, esperando que eles consigam escapar sem ele. Antes que os soldados imperiais o atacassem, Nor ouviu alguém gritar "Shoot Star". Em seguida, centenas de flechas caíram sobre o campo de batalha. Nor reconhece essa técnica, pois já havia visto sendo usada pela Soberana das Bestas quando tentava aprender com ela. Junto com a Soberana das Bestas, o Soberano da Lança, Gilbert, também chegou ao campo, assim como o Soberano da Espada. Embora o Soberano da Espada não reconheça Nor, ele o agradece por ter feito tanto e por ter retardado o avanço do exército imperial. Agora, com poucos inimigos restantes, ele sente que não seria digno de seu título se não ajudasse a limpar o campo. O Soberano da Espada salta para o campo de batalha e usa sua técnica de 1000 cortes simultâneos, garantindo que não haverá sobreviventes. Nor observa, maravilhado, o poder de sua espada, que sempre quis dominar, ficando impressionado com a habilidade. Enquanto o Soberano da Espada continua a eliminar todos os inimigos em seu caminho, o Santo Soberano reclama que havia pedido ao Soberano da Espada para não matar tantos
muitos soldados. O Akin responde que, devido ao tamanho do exército, era impossível usar táticas não letais, mas o Santo Soberano insiste que isso dificulta seu trabalho. Ele não é um necromante, então não pode interrogar cadáveres. Preferiria torturar e curar repetidamente até que os soldados falassem. Por razões legais, o Santo Soberano afirma que estava brincando sobre a tortura. Com os reforços chegando, o Santo Soberano pede ao Akin que se prepare. O Akin ergue a mão e conjura um feitiço de amarração em larga escala, prendendo todos os soldados imperiais sobreviventes. Incapazes de se mover, os soldados são facilmente eliminados pelos guerreiros. O Akin se diverte com a ação, pois fazia muito tempo que ele não podia se soltar assim. Contudo, é hora de terminar tudo, então ele cria uma prisão de pedra e prende todos os soldados restantes. A partir daí, o Santo Soberano e sua equipe de curandeiros assumem o controle, curando os sobreviventes para torturá-los e extrair informações sobre o ataque. Nor, ao ver os soberanos em ação, se dá conta de que eles foram seus instrutores na infância, e ele fica feliz em revê-los. Com a batalha finalmente terminada, Lin corre até Nor para tratar de sua exaustão. Após um pouco de cura, Nor afirma que se sente muito melhor, embora esteja faminto. O Santo Soberano termina de interrogar os soldados inimigos, revelando que essas eram todas as forças do Império, o que significa que não haverá mais ataques contra o reino. No entanto, o Imperador conseguiu escapar de alguma forma. Velen fica surpreso com a imprudência do Imperador em se apresentar pessoalmente no campo de batalha, considerando que ele é apenas um velho comum, mas o Imperador deve ter estado muito confiante em suas chances de vitória, pelo menos até Nor aparecer. Nor pergunta se eles estão falando daquele sujeito que ele viu usando a armadura dourada, e comenta que o homem fugiu há um bom tempo. Se o Imperador conseguir alcançar a fronteira, será impossível persegui-lo, a menos que consigam voar até lá, o que parece impossível. Nor acha que pode haver uma maneira de alcançar o Imperador, desde que o dragão ainda esteja vivo. Eles seguem para o local da queda do dragão, e essa é a primeira vez que o Santo Soberano é solicitado a curar um dragão, então ele está muito animado e começa imediatamente. Enquanto cura, ele comenta que Nor cresceu bastante desde a última vez que se encontraram, e o Akin, o Soberano da Espada, está feliz em ver que Nor está bem, embora esteja preocupado que reviver o dragão possa ser uma má ideia, já que dragões são criaturas perigosas. Nor tranquiliza a todos, dizendo que não há o que temer, pois o dragão está do lado deles agora. No entanto, ele ainda não percebeu que o dragão o considera seu mestre. Ele pede a Rolo que se comunique com o dragão. Eren pergunta a Rolo se ele está confiante em controlar o dragão, mas Rolo admite que não tem controle sobre a criatura, o que preocupa ainda mais o Akin. Nesse momento, o dragão acorda com um rugido alto, e Nor pode sentir que ele está com raiva. Ele não consegue entender completamente o que o dragão está pensando, mas, como cresceu cercado por animais, consegue mais ou menos sentir suas emoções. O dragão quer vingança. O dragão quer partir imediatamente, então Nor sugere que todos subam em suas costas. Ele não esperava que Lin e Yen quisessem vir junto, mas Lin diz que Rolo precisa acompanhá-los para se comunicar com o dragão e que ela e Yen devem ir como guardiães de Nor. Lin pergunta a Nor se ele também vai, mas ele está hesitante, pois tem medo de altura. No entanto, como foi ele quem sugeriu usar o dragão para persegui-los, seria estranho se não fosse junto. O Santo Soberano decide ir também, já que precisa garantir que o dragão se cure adequadamente. Karu, o Soberano Ladrão, se oferece para ajudar, pois, sendo tão grande, o dragão precisará de sua habilidade de camuflagem para se manter escondido até alcançarem o Imperador. Boen, o Soberano da Pedra, também quer ir, mas o santo lembra de que ele é responsável por manter a prisão de Rocha, então não pode acompanhá-los. Nesse momento, outra pessoa se oferece para ir, e todos ficam surpresos ao ver que se trata de Ren e o rei. Ren deseja se juntar à missão, pois eles podem encontrar um negociador real ao confrontarem o Imperador. Lin fica aliviado em ver que ambos estão bem, e Yen ajoelha-se diante de Ren, pedindo desculpas por ter desobedecido suas ordens e retornado à capital com Lin. Ren a tranquiliza, dizendo que ela fez a escolha certa. Com todos a bordo do dragão, o rei coloca Ren no comando das decisões difíceis e se desculpa com Nor por sempre depender dele. No entanto, pede que Nor proteja todos durante a missão. Nor promete que fará com que todos retornem a salvo, permitindo que o rei relaxe e deixe o grupo cuidar do assunto. Enquanto Nor e os outros voam sobre as nuvens, o Soberano da Espada e o Soberano do Escudo observam o quanto Nor cresceu desde a última vez que o viram. O Soberano da Espada queria dizer algo a Nor, mas se contém, percebendo que Nor nunca precisou de um professor como ele para alcançar tamanhos níveis de poder. Nor atingiu alturas incríveis simplesmente treinando por conta própria, e o Soberano da Espada percebe que ele havia se acomodado com sua própria força insignificante. Agora, ele pretende recomeçar seu treinamento do zero para superar suas fraquezas. Enquanto isso, Nor e os outros estão voando alto acima das nuvens, procurando sinais do Imperador. Apesar
de seus esforços, ainda não conseguiram localizá-lo, e é possível que ele já tenha retornado ao Império. Eles começam a se aproximar da ponte que marca o início do território imperial, e o grupo debate se deve continuar perseguindo o Imperador ou voltar. Como Ren está no comando das decisões, todos olham para ele em busca de orientação. Antes que Ren possa responder, Lin avista o Imperador correndo em pânico pela ponte. Eles o encontraram, mas ele está perto da Fortaleza Imperial, e não há como alcançá-lo antes que ele entre. Karui está mantendo o grupo escondido com sua habilidade de camuflagem, mas, se revelarem agora, a magia perderá o efeito e terão que enfrentar uma batalha difícil. En reconhece os riscos, mas se recusa a deixar o Imperador escapar, depois de todo o caos e destruição que ele causou ao reino. Se tiverem a chance, o Império pode usar suas ferramentas mágicas para reforçar seu exército e lançar outro ataque no futuro, algo que Ren não pode permitir. Eles estão em guerra, e não há tempo para se preocupar com moralidade ou baixas. En pergunta a Lin se tem permissão para usar o poder total de sua magia e destruir a fortaleza. Normalmente, En não gostaria de usar toda sua força, mas ela está extremamente irritada com o Império por quase destruir sua casa e colocar Lin em perigo. En dá permissão, e En invoca uma espada divina, lançando vários golpes que destroem as defesas da fortaleza. Agora que a fortaleza está em defesa, o grupo tem liberdade para agir. Antes de avançarem, En avisa Lin e Nor que eles estão prestes a invadir o território imperial para capturar o Imperador, e quer ter certeza de que todos estão preparados. Lin acredita que tudo dará certo, já que todos a bordo do dragão são incrivelmente fortes. Além disso, Nor está calmamente meditando, o que, segundo ela, demonstra confiança. No entanto, na realidade, Nor apenas desmaiou de medo, já que ele ainda está aterrorizado por estar voando tão alto. Quando o Imperador finalmente chega à fortaleza, acreditando estar seguro, seu terror se transforma em raiva ao relembrar a humilhação que sofreu. Ele passa pelos seus oficiais, e eles perguntam por que ele está coberto de lama e cheirando a urina. O Imperador, então, começa a culpar todos os seus soldados por não conseguirem vencer, apesar de todo o equipamento de alta tecnologia que receberam. No entanto, ele é interrompido quando um dos oficiais vê algo pela janela. O Imperador levanta o olhar, e seu estado de terror retorna ao perceber que o dragão da calamidade está vindo diretamente para o Império. Ele não entende como ainda está vivo, já que o raio laser deveria tê-lo matado. Logo ele percebe que deve ter sido CTS quem o reviveu, mas mesmo que eles tivessem curado o dragão, não deveria haver maneira de controlá-lo para atacar, a menos que alguém estivesse o controlando. Ele então se vira e pergunta pelo domador de feras que contratou, mas o oficial informa que o mestre LWD já deixou o Império, e o Imperador acredita que ele o traiu. O Imperador começa a fazer birra, e Randus tenta acalmá-lo, pois gritar não resolveria a situação. Porém, o Imperador se volta contra ele, gritando para Randus parar de ser inútil e fazer algo para salvar o Império. Randus concorda e se afasta com uma expressão de desgosto em relação ao Imperador. Enquanto isso, o Imperador ordena que os outros preparem Cronos, pois ele quer usá-lo para derrubar o dragão do céu. Os oficiais tentam dissuadi-lo, argumentando que Cronos ainda está em fase de teste e poderia destruir grande parte da cidade se disparado agora. No entanto, o Imperador não se importa e chuta um deles pela sala. Em defesa dele, eles realmente não têm muitas outras opções, já que o dragão destruirá a cidade de qualquer forma se nada for feito. CTS diz que eles não precisam se preocupar com danos colaterais e, se necessário, podem apenas usar o sistema de mira de mana para direcionar o ataque corretamente. Os oficiais obedecem, e toda a cidade mergulha na escuridão enquanto o canhão a laser de Cronos é travado na assinatura de mana do dragão. O Imperador está confiante de que o dragão será destruído, pois essa é a arma mais poderosa que seu império já desenvolveu. No entanto, quando o laser é disparado e segue em direção ao dragão, algo na cabeça da criatura rebate o laser, fazendo-o mudar de trajetória. O Imperador fica incrédulo com o que acabou de acontecer, e pior ainda, como eles ativaram as configurações de rastreamento de mana, o feixe de laser resultante agora está mirando nos geradores de mana do Império. Sem eles, o Império ficará completamente indefeso. O Imperador começa a culpar os oficiais por isso, embora tenha sido ele quem ordenou o disparo do laser. Um a um, todos os oficiais decidem que já tiveram o suficiente e se demitem na hora. O Imperador agora está sozinho, testemunhando os alicerces de seu império sendo consumidos pelas chamas. Pouco antes disso, o grupo estava se aproximando do Império nas costas do dragão quando, de repente, Nor sentiu algo vindo em sua direção. Esse feixe de laser era muito mais forte do que o anterior, e não havia tempo suficiente para desviar. Então Nor correu para frente e rebateu o feixe. Ele teve sucesso, mas infelizmente não sabia voar, então acabou caindo no castelo do Imperador. Ao mesmo tempo, o Imperador estava cercado por Randus e alguns outros cavaleiros que estavam cansados de lidar com ele. O Imperador pergunta o que Randus pensa que está fazendo,
e ele explica que pretende salvar o Império e, para isso, precisa matar o Imperador. O Imperador grita pedindo ajuda, mas não há mais ninguém disposto a seguir suas ordens. Parece que ele realmente será morto. No entanto, pouco antes de ser cortado, Nor atravessa o teto, surpreendido com a sorte de ter caído diretamente na sala do trono do Imperador. Randus levanta sua espada e pergunta se Nor pretende proteger o Imperador, mas Nor não está muito interessado em protegê-lo. Ele só acha que não é certo os cavaleiros matarem o Imperador. Um dos cavaleiros tenta atirar no Imperador, mas Nor rebate o disparo e gentilmente coloca a cabeça do Imperador no chão para que ele não se machuque. Randus e seus homens percebem que Nor é um lutador habilidoso, então todos decidem atacá-lo de uma vez, mas Nor os afasta facilmente. Randus explica que o Imperador condenou seu país e precisa pagar com a vida. Um dos cavaleiros joga uma bomba na tentativa de executar o Imperador, mas Nor, vendo isso com antecedência, gentilmente chuta o Imperador para fora do caminho, enquanto o corpo do Imperador balança na parede. Nor pergunta por que os cavaleiros estão tentando matá-lo. Um dos cavaleiros aponta que Nor já causou mais dano ao Imperador do que qualquer um deles. Mesmo assim, Randus insiste que o Imperador precisa morrer, então ele joga várias bombas no Imperador. Nor antecipa os ataques e cuidadosamente pega a perna do Imperador, colocando-o no chão com cuidado. Nor sugere que o Imperador já está bem velho, então por que não apenas jogá-lo na prisão e deixá-lo morrer de causas naturais? Randus responde que não podem se dar ao luxo de fazer isso, já que o inimigo já invadiu o Império e está a caminho com o Dragão da Calamidade. Ele precisa matar o Imperador imediatamente para mostrar que não pretendem continuar a luta. De repente, alguém diz que matar o Imperador não será necessário, pois ele não pode sofrer pelas suas ações se já estiver morto. En acaba de chegar junto com os outros e agradece a Nor por toda a ajuda, mas a partir de agora ele quer lidar com as coisas sozinho. Ele pede a Lin para ir curar Nor, já que ele pode ter se machucado na queda. Nor e Lin saem da sala do trono, deixando Ren para resolver o assunto. Ren se dirige aos cavaleiros mais uma vez, diz que eles não precisam se preocupar, pois ele não tem nenhuma desavença com eles, e nada será feito para prejudicá-los. Mas o Imperador, por outro lado, não terá tanta sorte. O Imperador implora para que Ren o poupe, e Ren surpreendentemente concorda em perdoá-lo, mas sob certas condições. Como resultado dos ataques do Imperador, algumas pessoas do reino acabaram sendo esmagadas sobre os escombros, queimadas até a morte em incêndios ou sendo dilaceradas. Ele foi despedaçado por feras, e enquanto o Imperador estiver disposto a sofrer a mesma dor que infligiu, Ren está disposto a perdoá-lo e iniciar conversas de paz internacionais para discutir as reparações necessárias para encerrar a guerra. Ele pergunta se alguém se opõe aos seus planos, mas ninguém está do lado do Imperador, então concordam que ele terá que passar pelo mesmo sofrimento. O Imperador não entende o que eles querem dizer, já que não acredita que conseguiria sobreviver a tanta dor, mas se garante que, não importa quantas vezes seus ossos sejam quebrados ou suas entranhas cortadas, ela estará sempre lá para remendá-lo, permitindo que a tortura continue. E, mesmo que ele desmaie de dor, Cara tem seus métodos para fazê-lo voltar à consciência. O Imperador está ainda mais apavorado do que antes e se urina de medo, mas Ren sente a necessidade de esclarecer que não gosta de torturar pessoas. Ele só precisa que o Imperador entenda profundamente a dor que causou a tantas pessoas por causa de um rancor mesquinho. Se há algo, Ren está sendo bem generoso com o castigo. Enquanto isso, lá fora, Nor acabou de ser curado por Lin e está se sentindo muito melhor. Ele olha para o Império e não consegue deixar de se sentir mal por todo o dano que causou ao desviar o laser. Lin diz para ele não se preocupar com isso, pois ele só fez aquilo para protegê-los do laser. Além disso, ninguém morreu por conta dos danos, já que os lasers atingiram apenas os geradores de mana do Império, e ninguém estaria perto dessas áreas de alta concentração de mana quando foram destruídas. Contudo, a destruição dos geradores ainda terá um grande impacto na vida das pessoas ali. Nesse momento, Ren, Cara e S retornam, dizendo que chegaram a um acordo. A partir de agora, tanto o Império quanto o Reino se concentrarão na reconstrução pós-guerra. Nor se surpreende com o fato de a guerra já ter terminado quando mal havia começado. Já que é o caso, ele pergunta o que aconteceu com o Imperador. Ren explica que o Imperador abdicou do trono, e é provável que seu neto, que tem apenas 10 anos, seja nomeado novo Imperador. No entanto, até o garoto ser velho o suficiente para governar, um guardião será nomeado para governar em seu lugar, e foi decidido que os cavaleiros ficarão encarregados até lá. Logo em seguida, os cavaleiros também saem, e a primeira coisa que Randus faz é pedir desculpas por ter atacado Nor mais cedo. Ele diz que está disposto a fazer o que for necessário para se redimir por seu erro, mas Nor responde que não se importa tanto como isso, então não há necessidade de preocupação. Randus fica aliviado por Nor não estar chateado, mas, como gesto de boa vontade, ele diz que, se Nor
Nor algum dia precisar de ajuda, ele e os outros cavaleiros não pouparão esforços para ajudá-lo. Nor diz que não há necessidade de fazer tanto por ele e, na verdade, ele sente que deveria se desculpar por todo o dano que causou à cidade. Randus afirma que Nor não deve se sentir mal, pois foi um resultado direto das ações do ex-imperador. Além disso, não houve relatos de mortos ou feridos pelos ataques, então agora é apenas uma questão de reconstrução. Os crimes que o Império cometeu contra o reino são muito mais graves em comparação. Mesmo assim, Nor se oferece para ajudar de qualquer maneira que puder, nem que seja apenas para remover os escombros. Infelizmente, o dragão começa a ficar entediado, então todos sobem em suas costas e vão de volta para o reino, mas Nor ainda odeia voar. Quando eles retornam, são recebidos pelo rei, e se desculpa por ter deixado o rei fazer toda a negociação sozinho. Ele quer ser informado de todos os detalhes depois, mas antes disso, ele precisa agradecer ao salvador deles. Aang concorda que Nor praticamente salvou toda a capital sozinho, então ele merece uma recompensa adequada. No entanto, Nor o interrompe, dizendo que não precisa de recompensa alguma. O rei entende que Nor não é materialista, mas ele literalmente salvou todo o país, então não há como o rei deixá-lo ir sem uma recompensa. Nor reconhece que é normal receber uma recompensa em uma situação como essa, mas ele sinceramente não consegue pensar em nada que queira como recompensa. Então, ele olha para Rolo e anuncia que há algo que ele gostaria que o rei fizesse por ele. O rei fica feliz em saber que Nor tem um pedido, então pergunta o que é, e Nor responde que gostaria que o rei cuidasse de Rolo. Ele explica que Rolo é uma criança do povo demônio e não tem onde viver após ter sido abandonado. Nor gostaria que Rolo vivesse na capital como um cidadão comum. Nor havia considerado cuidar de Rolo ele mesmo, mas leva uma vida simples, e Rolo estaria muito melhor sendo cuidado por uma família rica. Ele diz que seria ótimo se o rei pudesse providenciar um terreno e uma casa para Rolo. O rei entende o pedido de Nor, mas vê nisso um problema, já que a teocracia santa de Mreia declarou todos os demônios como inimigos. Se o rei aceitar Rolo como um de seus cidadãos, isso colocará em risco as relações diplomáticas com Mreia. O rei está prestes a pedir a Nor que faça outro pedido, mas Nor intervém e diz que não precisa de nada além da segurança de Rolo. Se o rei pretende oferecer outra coisa, seria melhor redirecionar esses recursos para a reconstrução do reino. O rei fica impressionado com a persistência de Nor e acaba rindo. Rolo olha para Nor e tem um flashback do momento em que estava prestes a ser morto pelo dragão sapo e como ele esperava ter uma vida melhor, onde não precisasse sofrer tanto e talvez até pudesse comer uma comida deliciosa, mas nunca realmente esperou que seu sonho se tornasse realidade. Rolo acorda mais tarde em uma cama quente e logo se senta à mesa de jantar com a ANS, que lhe diz que ele viverá com ela por enquanto. Rolo não tem muito a dizer, então a ANS diz para ele se apressar e comer antes que a comida esfrie. Rolo fica surpreso, pois nem tinha considerado a ideia de que tudo aquilo era para ele. Essa é a primeira vez que ele come uma comida que não está podre. Ao dar a primeira mordida, ele começa a chorar e sorrir, dizendo que a comida é deliciosa. Esse foi o final do episódio 11. Inscreva-se para não perder a próxima parte.